Lado Cine apresenta Panela do Satanás Podcast. Fala, meus satanistas! Bem-vindos a mais um podcast do Panela do Satanás. Meu nome é Carlos Lares, do Lado Cine. Antes de começar esse quarto programa especial do nosso podcast, gostaria de lembrá-los para não deixar de seguir a gente no Spotify. E no YouTube, não deixe de se inscrever no canal para receber todas as notificações dos nossos programas e vídeos do podcast. Então vamos agora começar o quarto programa do Panela do Satanás. E hoje a gente tem um convidado especial. É o primeiro convidado da história aqui do nosso podcast. Se trata de Cristiano Rodrigues, nosso amigo historiador, cinéfilo e coitado vascaíno, diretamente do Rio de Janeiro, para falar aqui com a gente. Beleza, Cris? Como você tá? Fala, pessoal. Boa noite, tá? Bom dia para quem estiver vindo de dia, né? Boa tarde. Cara, fiquei muito feliz. Agora vi que tem um peso maior ainda, porque é o primeiro convidado da história desse podcast, muito mais lisonjeado ainda com o convite, com a confiança. E tá tudo certo por aqui, né? Esquece a parte do Vasco. Vamos trocar uma ideia aí maneira. Fazer essa ponte aérea e vamos ter um programa ótimo hoje. Além do nosso querido convidado, Cristiano Rodrigues, estamos com o restante da bancada tradicional, que é nada mais nada menos que Everton Cariani, diretamente de Leme. E aí, meus queridos, como vocês estão? Eu estou muito bem. Vou deixar meu abraço aqui pro Cristiano e agradecer a presença, que vai só enriquecer nosso programa. E é isso aí. Também não poderia deixar de falar sobre Mário César Cruz Pereira, nosso Marião. Fala, meu brother, como você tá? Opa, beleza, rapaziada? Como é que vocês estão aí? Tudo bem? Obrigado principalmente ao Cris aí por perder o seu tempo conosco. Que isso. E vai ser da hora, hoje vai ser bacana. Muito bem, muito bem. A gente falou de Vasco, isso faz lembrar, quais serão os temas de hoje, Everton Cariani? Você pode introduzir para a galera, para quem estiver ouvindo, você pode fazer a introdução? Com toda certeza, introduzir é que eu faço de melhor. Introduzir os temas, obviamente. Claro. Vamos lá, hoje falaremos sobre futebol. Temos aqui pessoas que ultimamente têm comemorado muito, então temos 2 corintianos, um vascaíno, e um São Paulino, cavalo paraguaio. Nossa, a gente tá bem. Eu nego recentemente a acertativa do companheiro. Gente, esse programa virou enterro já tô. A gente vai debater um pouco o lado mais nostálgico do futebol, assim, de como o futebol teve importância nas nossas vidas. E também falaremos de cinema, especificamente sobre um filme que eu assisti no final do ano passado, que gerou vários debates e que também me deixou bem chocado, assim, pelo teor dele, que é o E o Vento Levou. Mas a gente chega até lá um pouco mais tarde. Muito bem, muito bem. Então vamos lá, vamos começar falando de futebol. Bom, eu vou começar assim. O Corinthians, como o Everton já falou, meu time não tá bom. O time do Everton também. Somos 2 corintianos tristes. Mas eu confesso para vocês que nesse ano de pandemia, nesse último ano, esse último campeonato especificamente, eu não venho acompanhando futebol. Me deu uma brochada legal. Eu não sei vocês, o que vocês estão vendo, se vocês estão acompanhando bem os jogos de futebol, seja nacionais, internacionais, do seu time ou o brasileiro em geral. Mas eu sinto, eu não sei se a presença, a ausência, eu diria, do público, dos torcedores no estádio, ou a questão de, será que é válido a gente fazer futebol durante uma pandemia? Então eu tô com esse dilema moral, então bem de leve assim, eu não tô acompanhando com muito afinco. E vocês, o Cristiano, vamos começar com o senhor, que é o nosso convidado. Você está acompanhando futebol normalmente nessa pandemia? Nada mudou? Como é que tá sendo para você? Então, assim, eu gosto bastante de ver jogo assim de futebol, independente de ser do meu time. Outros times brasileiros eu vejo ou para secar, ou para... Porque assim, a qualidade aqui tem decaído muito.
Mas aqui ainda tem aquela coisa da paixão, né? Que é o que tá próximo da gente. Mas, assim, acompanhar com gosto, eu vejo bastante mais futebol europeu. Gosto de ver Liga dos Campeões, ver, sim. né? Esse aí eu vejo mais por entretenimento. Apesar de ser meio entediante lá, porque geralmente ganham os mesmos sempre. Exatamente. Exatamente, essa questão também, né? Por mais que seja mais bonito de ver, acaba sendo meio repetitivo. E você tem algum time da Europa, assim, que você fala, ok, esse daí eu tenho uma certa simpatia, porque é uma coisa meio Enzo, assim, né? Meu primeiro time é o Barcelona, meu primeiro time é Manchester City. Mas, por exemplo, eu gosto muito da Juve, né, da Itália, a Juve de Turim. É um time que eu posso falar que eu sou o torcedor, eu acompanho a Juve. Mas você tem algum time, além do Vasco, fora do país, que você acompanha ou não? Cara, geralmente, eu costumo torcer pro time que é meio que azarão, assim, tipo, tem alguma chance. Tipo, a gente sabe que aquela vai ser a chance única dele naquela temporada. Sim. Por quem tá no jejum há muito tempo. Porque a gente sabe que, no final das contas, um Real Madrid, um Bayern, um City, se eles não ganharem esse ano que vem a chance de eles ganharem alguma coisa é muito grande. Com certeza. Então, normalmente, eu torço pra um time mais underdog, assim. Eu torci pra Atalanta na última Champions, ver se dá uma coisa diferente. Geralmente simpatizo mais com esses times inesperados. Muito bem, muito bem. E você, Mário, você acompanha também, ou não? Cara, assim, minha relação com o futebol já foi muito intensa, de chorar, brigar, sair na porrada. Sair na porrada? Peraí. Como assim, mano? Você vai contar isso, pelo menos uma história, sair na porrada? Não, então, eu no meu começo da minha adolescência era completamente psicopata por causa de futebol. De saber a escalação, saber o nome da mãe dos jogadores, saber de onde ele veio, saber quanto custou o passe. Mas daí aconteceu um problema na minha vida chamado faculdade de jornalismo. Então o que acontece? Você vai percebendo que futebol é meio como salsicha, né? É melhor você não saber como é que é. Como é feito, né? Quais são os bastidores, né? Cara, é um negócio muito sujo, é um negócio de uns caras que eles sempre vão ganhar milhões e milhões e milhões e você vai ficar puto assistindo. Mas assim, esse fanatismo eu não tenho, cara. Acho que eu não vou recuperar mais, não. E também vamos combinar, né, que 250 mil mortos por causa do Covid, ter campeonato é um crime, é uma temeridade. Eu não sou cagador de regra. Você quer assistir, vai. Você quer ficar feliz, fique. Tá. Se eu não tiver nada melhor pra fazer na ocasião, assistir um jogo, assisto, uma boa. Mas, cara, não é prioridade, não. Muito bem, muito bem. Agora vamos falar com o outro careca do grupo, o Everton Cariani. E eu já vou emendar uma pergunta, o Everton. Em Leme tem um time da cidade? Em Leme tem um time da cidade. Qual que é? Lemense. Hum. Ele geralmente participa das copinhas, aí o Santos já veio jogar aqui uma vez. Já teve um caso famoso aqui que uma vez a Ponte Preta veio jogar aqui, deu uma treta. Uma treta pesada. Cara, mas na nossa. copinha? Mas foi na copinha ou, sei lá, Série B, Série C do Paulista? Eu acho que foi na copinha também, mas isso faz muito tempo, cara. Porque dizem que a torcida da Ponte é bem apaixonada, assim, e os caras são da treta também, cara. Ah, sim. Eles são muito apaixonados. Eu não sei de onde eles tiram essa paixão, porque é um time sem título, velho, mais de 100 anos de história, mas eles são apaixonados, né? São sofredores, mas apaixonados. Eu costumo dizer que eu sou um corintiano não praticante, porque eu devo ter abandonado o futebol tem uns bons 4 anos, mas o futebol, o Corinthians em específico, já foi muito importante na minha vida, assim. Era, se a gente for usar como hobby, era meu hobby principal, antes do cinema, dos outros hobbies que eu me adquirindo com o tempo. Caramba, não sabia, cara. Sabia sim, que cara. Era apaixonado, legal. Eu era de assistir filme, desculpa. Eu era de assistir jogo, assim, passar mal, dar batedeira, ter que tomar água com açúcar, ficar nervoso. Até uns 2 anos atrás eu era assim. Até uns 2 anos atrás eu era assim. Não cheguei ao snipe do Mario aí de brigar e tal, mas eu tretava muito na internet.
Então eu entrava em discussões e ficava o dia todo debatendo. Isso ainda antes da Libertadores, cara. Então os meus argumentos eram os mais corintianaços possíveis mesmo. Mas com o tempo eu fui desencanando, cara. Eu fui vendo que é a mesma coisa que o Mário falou lá. Que você descobre que é meio a fórmula da salsicha, né? Se você for torcer para um esporte realmente legítimo no Brasil, que esportistas que lutam para estar lá, você vai torcer para, sei lá, atletismo, porque tem muita coisa errada no futebol, cara, muita coisa errada. Eu lembro de um evento, claramente, que foi perto de quando o Fernandão morreu, que ele morreu no acidente de avião lá. De helicóptero, né? Foi de helicóptero. Isso. Uhum. A torcida gritando, assim, meio que menosprezando a morte do cara. Eu falei, velho, não vou mais me envolver com esses negócios, não. Não vou me colocar no mesmo patamar de um povo que fica comemorando morte de jogador rival, cara. Quando estavam construindo o estádio do Corinthians pra Copa, certo, teve uma ziquezira lá, não sei se vocês lembram disso, que morreu acho que 3 ou 4 Lembro. Vocês lembram disso? Então, a galera palmeirense, São Paulino, Santista começaram a comemorar que os caras morreram porque estavam trabalhando no estádio do Corinthians. Tá? Puta que pariu, né? Eu lembro disso, mano. Eu lembro. É o tipo de coisa que transcende fanatismo, fica só babaca, cara. Fica só desumano. Aí pra quê, né? Desperta o pior no ser humano. Eu lembro também, vocês devem lembrar daquele acidente do Felipe Massa, quando ele quase morreu, que uma peça atingiu ele. Lembro. Só pelo fato do cara ser São Paulino, tinha corintiano falando, esse São Paulino aí pode morrer, foda-se. Sabe? Cara, é o cúmulo. Aí a gente tá com um torcedor de um time que teve Eurico Miranda na presidência, né? Ele falou de Andrés, eu comecei a pensar aqui. Cara, André Sanches pra você é tipo a Madre Teresa, né? Claro. Que merece alguma... Pode falar à vontade, Cris. Ele tá morto, pode descer a lenha. O máximo que acontece é ele pegar no seu pé, aparecer, imagina. Aquela voz fumante aparecendo no meio da noite pra você, mano. Você é louco. Vou extravasar tudo que eu sempre quis falar na cara dele, mas nunca deu. Mas tem gente que gosta do Eurico Miranda, né? Tem vascaíno que curte o Eurico Miranda ou não. Então, cara, é aquela coisa. O Eurico vai durar... Mas vai fazer 10, 20 anos que ele vai morrer, vai ter o Euriquista ainda. Então o pessoal é nostálgico, eles estão pensando no Eurico diretor de futebol, aquele dos anos 80, que não era santo, nunca foi, né? Mas ali o time ganhava, né? O Flamengo tava na draga, o Vasco era o maior time do Rio na época, e ficou muito associado, naquela época era pro bem, né, entre aspas, Vasco e Eurico. E a partir de 2000, 2001, isso foi essa associação que não consegue ser desfeita, acabou sendo negativa para o time, né? Como você pode ver, de 2001 para cá o time não ganha praticamente nada, são 4 rebaixamentos, não todos foi na presidência, sendo justo, mas todo o legado que ele deixou, as dívidas, os roubos, tem uma história muito doida, que teve um jogo em São Januário, que ele levou a bilheteria para casa e falou que foi assaltado, e sumiu o dinheiro. Por que a pessoa vai levar a bilheteria pra casa? Pra quê? Você então, tá de brincadeira. Assim, tem essa história clássica que, infelizmente, é verdade. Queria que fosse uma anedota, mas não é. Nossa. Então, cara, pra mim, o Eurico é daqueles cartolas, né? O pior do futebol brasileiro e que explica muito onde é que a gente tá indo. E aí vai pra campo, né? Vai pro campo, vai pro financeiro, ninguém quer patrocinar um time que é uma bagunça. Vira bola de neve e a gente tá vendo aí o resultado. Mas muito disso passa, porque o Vasco durante muito antipático por causa do Eurico, né? Muita antipatia, acho que hoje é o Flamengo ou o Palmeiras, eu não sei como é que é aí. Palmeiras, tá? O time da vez por conta até do Bolsonaro, por ser o time do Bolsonaro, aí tem questões políticas envolvidas, mas é o time da vez aqui que o pessoal tem birra, é o Palmeiras aqui. Exato, imagino que aqui no Rio também aparece muito essa imagem de elitismo, de comemorar que ingressa mais caro que o dos outros, enfim. Vocês vivem mais isso do que eu, né? Aqui o problema aqui é o Flamengo, mas sempre foi, né? Mas agora eles estão em alta, é bem pior agora, né? E a gente tá embaixo. Eu só queria fazer um adendo, vocês citaram o Palmeiras aí. Eu voltei a ver um jogo de futebol inteiro recentemente só pra secar o Palmeiras. Então chupa, Palmeiras! Não tem mundial!
Mas assim, O Palmeiras perdendo significa o Jair Bolsonaro e o Felipe Melo tristes. Isso Felipe Melo também. Porra. Arrombado, filho de uma puta. E tem essa coisa do futebol, tem a rivalidade, eu diria assim, do futebol paulista com o futebol carioca, né, Cristiano? Também tem a fama aqui de que, inclusive até entre os jogadores, né? Se eu estiver enganado, se estiver equivocado, você pode me corrigir. Mas tem aquela fama do futebol carioca não ser tão profissional, ser uma coisa mais tranquila, é praia, cerveja, é resenha, enquanto o futebol paulista é uma coisa mais sisuda, uma coisa mais, digamos assim, corporativa, uma coisa mais, sabe, uma coisa mais séria. Primeiro, você concorda com essas afirmações e você acha que isso é o grande catapultador para dizer que o futebol carioca está em decadência? Você acha que esse é a principal razão ou não? Olha só, ouvindo vocês falarem assim, tipo, vocês, 2 corintianos, um São Paulino, por exemplo, o momento de crise de vocês de São Paulo, que é tipo, o São Paulo que não ganha nada desde 2012, né? Sim. Mas de qualquer forma ainda é um time estabilizado, tá sempre para Libertadores, não briga contra o rebaixamento. Corinthians, querendo ou não, acabou não, entre aspas, né? Tem 3 anos, né? 2017? Tem. Foi campeão brasileiro. E também, se você for ver, nenhum time de São Paulo briga contra rebaixamento, é muito difícil. Sim. Sempre estão na Libertadores. Se você colocar aqui comparado com o Rio, sempre tirando o Flamengo agora, né? Tipo, 2019, 18 pra cá. Porque até 2017 ele tá sempre brigando lá embaixo também. Sempre tem 2 ou 3 cariocas, quando não eram todos, brigando para não cair, isso tem muito tempo. Nossa. Então, eu acho que, assim, realmente, eu não sei se... Eu acho que vocês se profissionalizaram primeiro, não sei se é isso. Aqui tem muito uma visão de que aquele São Paulo do Muricy, 2005 ali, era o primeiro time de gestão profissional do Brasil. Não sei também se era isso mesmo, se era estereótipo. Uhum. E logo depois veio o domínio do Corinthians também, e o Santos também, mesmo não sendo da capital, né? O mais bagunçado era o Palmeiras, mas hoje em dia é o mais rico. Então, eu acho que procede sim. Não sei se, de fato, aqui é menos profissional, mas como o pessoal que joga sem receber atrasa salário, aqui tem muita facilidade de realmente de sair, de ir pra praia, de ir pro bar, e até faz parte do folclore do carioca, né, do jogador. Jogar um futevôlei com Renato Gaúcho, com Romário. O pessoal aqui gosta muito disso. Tanto que sempre que o Flamengo tá em crise, a torcida diz, bom era o Adriano, que era bebia, mas entregava em campo. Toda a crise do Flamengo tem isso. Aqui tem muito isso, esse folclore do futebol como diversão. Então acho que com certeza tem influência assim, no momento do Rio. O futebol carioca de tantas glórias mil, né? Digamos assim, e dominava, né? Na década de 50, década de 40, até a década de 60, dominava o futebol brasileiro, né? Tirando o Santos, né? Que é aqui de São Paulo, mas, o Brasil inteiro acompanhava na rádio, né? Principalmente Nordeste, o Norte, acompanhava os jogos do Flamengo, os jogos do Vasco, do Dinamite, o Flamengo do Zico. Tanto é que o pessoal do Nordeste, eles têm tem muito torcedor de time carioca no Nordeste, né? E hoje em dia, digamos que não é nem a segunda potência do futebol brasileiro. Tem os mineiros, tem os gaúchos. Claro que com o Flamengo agora em evidência, né? Agora voltou a ficar entre os protagonistas, né? Inclusive, isso que você falou da rivalidade que havia entre os times de São Paulo e os times do Rio, a gente tinha o saudoso torneio Rio-São Paulo, né? Poxa. Tinha. Colocava os times direto ali, era uma forma da gente ver, antes de chegar no Brasileirão, os times dos 2 estados se degladiando, vamos dizer assim. Nossa. Cara, eu queria fazer uma pergunta pro Cris, que é uma dúvida que eu tenho há bastante tempo, assim. Nós, corintianos, eu e o Carlos, a gente já ouve piadinha há muitos anos a respeito do nosso Mundial de 2000, né? Ih, gente, mas meu Deus, tá difícil aqui, gente. Tô sendo perseguida, só tristeza. Não é nossa culpa que você é vascaíno, pô. Tinha que ter um palmeirense aqui pra lembrar da Mercosul, porque tá difícil. Aquele jogo histórico. Mas continua aí, Everton. Então a gente, apesar de a gente não ligar para os... E a gente não liga mais, porque agora a gente tem a nossa Libertadores e o nosso Mundial também, né? Então a gente não precisa mais ficar entrando em batalhas.
Mas eu sempre quis saber o lado de lá, o lado do vascaíno que disputou aquele Mundial, porque até então os times que não participaram menosprezam, né? O povo, não é Mundial de verdade, não sei o quê, mas o Vasco o Mário tá aí pra provar. O Mário tá aí pra provar. Não, vocês reconhecendo 92, 93 nosso, pra mim tá tudo certo. Eu reconheço, não sou chato, eu reconheço. Hoje em dia tá tudo certo. A gente tem 3, vocês têm 2, tá tudo bem. Hoje em dia eu reconheço tudo, só não reconheço o Mundial do Palmeiras lá de 1900. Não, esse não é Mundial. Mundial tá sapato, não vai não. Salientando sempre, né, um dogma nosso aqui que Palmeiras não tem Mundial, né? Exato. Eu não posso ir contra isso. Cara, ouvinte, a gente durante o episódio vai falar muito isso, vai reforçar essa ideia, porque precisa ser bem divulgada que o Palmeiras não tem Mundial. Mas enfim, deixa eu voltar para minha pergunta. Então eu sempre quis saber da parte do vascaíno, assim, como ele viu o Mundial. Porque se os outros times menosprezam, mas é um time que participou, estava lá, porém não ganhou. Como que você via, eu acredito que você era bem pequeno, mas sei lá, seus familiares que também são vascaínos, como que eles viam o Mundial e como que eles veem até hoje em dia a participação naquele Mundial? Olha, meu amigo, realmente tem razão. Foi 2000, né? Tinha 10 anos. Tava na fase deslumbrante do Vasco. Então, não posso dizer que eu lembro da expectativa na cidade. Se eu falar isso, estaria mentindo. Sobre teus parentes vascaínos, então eu não tenho, na verdade. Porque meus pais são botafoguenses e meu irmão é Flamengo. Então eu sou meio que infiltrado aqui. Mas assim, eu lembro num jogo que foi muito nítido para mim, que era o Vasco e Manchester, que foi no Maracanã, que o Edmundo fez aquele golaço lá, que é inesquecível. Mas eu lembro de ter muito medo desse jogo, porque naquela época quase ninguém via Premier League, não via nada. Então o Manchester pra gente, na minha cabeça, era tipo um time galáctico, assim, maravilhoso. O Vasco não consegue. E quando eu fui ver, tanto que eu nem vi o jogo, eu vi o resultado depois, vi que foi 3-1 Vasco, eu pensei, cara, agora nada para a gente, melhor time do mundo, que isso? Mas tem sempre a pedra no nosso sapato, né, chamada Corinthians, que para mim, não sei para todos os vascaínos, para mim o maior rival do Vasco fora do Rio, assim, do Flamengo, seria o Corinthians, porque a gente sempre faz jogo decisivo e o Vasco sempre se dá mal, infelizmente. Praticamente sempre. Então tem um rancinho, sim. Mas, eu lembro do jogo, lembro dos pênaltis. Confesso que eu não lembro do jogo. Eu não lembro, acho que o Marcelinho perdeu dele. Eu não lembro, não tenho certeza, cara. Perdeu, né? Lembro que eu comemorei muito, porque, cara, o Marcelinho era a cara do Corinthians naquela época. Eu pensei, o Marcelinho perdeu, já era, acabou. Aí, infelizmente, Edmundo, né, a cara do Vasco, jogou lá na Lua. E aí, fiquei meio petrificado. Já tinha ganhado o Manchester. O Marcelinho, que era o cara do Corinthians, tinha perdido o pênalti dele. Pensei, não tem como a gente perder. E, realmente, agora, sobre ser mundial, eu creio que, assim, não era um mundial... eu lembro, vejo mais matérias da época, às vezes, que era a primeira edição e que teriam outra naquele formato. Então, era tudo muito novo, que eu lembrava do Mundial lá do Vasco e Real Madrid, de 97, que era só um contra o outro, e aí tinha esse novo formato. Mas como o Vasco estava sempre ganhando, o Corinthians também estava sempre, né, que eu acho que ele ganhou 98, 99, se não me engano, sim, brasileiro, sim, né? Então, para mim, era um campeonato válido. Na minha cabeça, na época, todo mundo tratava como válido também. Não sei se é porque o Corinthians ganhou, começaram a diminuir. Não sei se o Vasco tivesse ganho, se o Flamengo diminuiria hoje em dia, provavelmente sim. Por causa do Vasco ter Libertadores. Na época ele já tinha Libertadores dele, talvez se diminuísse o argumento. Mas eu vejo que seria a base, porque se o confronto, né, Euro contra sul-americanos convencionou chamar de Mundial, e para mim também porque na época era o nome dado. Então, acho que o Mundial é válido sim, do Corinthians. E depois que eu fui entender a piada lá como é que é? Mundial sem Libertadores. Dois Libertadores sem Mundial, até ganhar do Chelsea. Depois eu entendi realmente por que era tanta zoeira.
Eram dois timaços, né? Eram os dois melhores times do Brasil de longe naquela época. E pra mim, meu Vasco dos sonhos é aquele, porque, né, teve... Então, eu lembro também que eu não assisti tanto o Mundial, porque em 2000 teve o Brasileiro, que acabou, né, teve o Alambrado caindo. A fatalidade lá contra o São Caetano, né? Eu assisti esse jogo, eu tava assistindo. Que é o jogo... E o Eurico deu aquele suco de Eurico, né? Suco de Eurico Miranda é ali. Ali, se alguém quiser saber como é que ele era, é só ver a reação dele pós Alambrado caindo, que aquilo é o Eurico Miranda total. E ele meteu a camisa do SBT, fez publicidade de graça só pra fuder a Rede Globo, mano. Isso daí é engraçado. É como você falou, é puro suco de Eurico Miranda. Totalmente. Ali o Vasco tava no auge, né? Então ele deitava e rolava, fazia o que queria. Estou com ambas as escalações aqui. Vou falar do Corinthians e depois do Vasco. Aqui, fala. Ó, o Corinthians tinha Dida, Índio, Adilson Batista, que depois viria a ser técnico. Nossa, Adilson Batista. Sim, Fábio Luciano e Kleber. No meio de campo, Vampeta, Rincon, Marcelinho Carioca, Ricardinho, Edilson e Luizão. Mais agora nada. Quer mais nada, né, mano? Agora vamos pro Vasco. E o técnico era Oswaldo de Oliveira, né? Oswaldo de Oliveira, isso. Uhum. E no Vasco tínhamos Elton, Paulo Miranda, Odivan, Mauro Galvão, Gilberto. Inclusive o Gilberto foi um que perdeu o pênalti, né? Foi. Lembro do Edmundo, só confere, mas não lembrava do outro. Amaral, que é o cara mais fraco de feição da história do futebol. Juninho Pernambucano, Felipe. Juninho Pernambucano e Felipe no auge, velho. Que isso. Ramon. Felipe demais. Caralho, velho. Ramon, Edmundo e Romário. Peraí, passou um Fórmula 1 aí. Tô vendo, gente. Em algum lugar aí passou um Fórmula 1. Gravando em jornal. Cara, no banco de reserva, o Vasco tinha Viola, Donizete Pantera, Alex Oliveira, Pedrinho, Júnior Baiano. Olha o Corinthians tinha Dinei, tinha Edu, tinha quem mais? O Edu, que era o gerente do Corinthians até pouco tempo atrás e era da seleção brasileira, acho que agora tá no Arsenal, né? Isso, verdade. É o próprio, isso mesmo. Uhum. Tinha o Gilmar, cara, só jogador lendário. É uma coisa que eu sinto saudade do futebol dessa época, que são os jogadores personagens, jogadores lendários, assim. Hoje você olha pro Corinthians, você vê ali quem que vai se destacar. Você olha o Jô, mas o Jô já jogou antes, ele nem se destaca. Eu tava vendo um pedaço do jogo outro dia com meu pai, o bicho parece que tá preso lá, parece o Finazzi, velho. Parece que ele tá com calça jeans, né, mano? Todo mundo joga de cara jeans, né? Todo o Enzo Carlos, o Enzo Martins, o Enzo Silva. Exatamente. Cara, hoje eu vi o Corinthians contratou um jogador chamado John Kleber. Eu lembrei do John Kleber da RTV, velho. Para. John Kleber, velho. John Kleber. Mano, da onde essa merda? Não faço ideia, eu vi a chamada e passei, caguei, bicho. Hoje em dia a gente nem mais dá tanta importância. Eu, por exemplo, eu acho que o Cristiano deve ainda acompanhar mais. Mas hoje em dia eu não sei a escalação do Corinthians, não sei. Se eu falar uns 7 titulares, eu acho que é muito. Então, eu continuo acompanhando, sim, tipo, não vejo todo jogo, não pago o Premier, porque é realmente R$80, não dá. Pra ver o Vasco jogar é muito caro. Eu torço sim, quando ganho eu fico feliz, mas não é aquela coisa mais que machuca, assim. Eu gosto de ver, mas sem fanatismo agora. Acostumou com... Isso, boa palavra. Isso. Cara, deixa eu levantar uma bola só a respeito que a gente tava falando de nostalgia. Eu acho que um dos caras que deve ser mais nostálgico aqui do futebol deve ser o Marião, porque eu vejo muito São Paulino. Porque ele é mais velho. É justamente por isso, porque eu vejo muito São Paulino novo, mas não é de forma pejorativa. Eu tô quietinho aqui porque eu não ia querer começar a chorar, velho, mas você tá Não, o lance da idade nem é de forma pejorativa. É porque eu vejo muito São Paulino novinho aí falando, somos campeões mundiais várias vezes, não sei o quê. Mas o filho da puta nem viu o time do Raí jogar, tá ligado? Mas o Marião viu. E como que era essa época pra você, Marião, como torcedor? Cara, eu me entendi como São Paulino na época do Careca, cara. 85, 86. Só um dos maiores centroavantes do futebol na história.
Sim, era foda. Aquele campeonato de 86 eu assisti inteiro, eu lembro nitidamente. Eu não tinha nem nascido. Depois teve alguns anos de draga, depois começou a era Pelé, né? Vi inteira. 92, 93... 94, o São Paulo tratorando, ganhando tudo, Raí, Juninho Paulista, Leonardo, Cafu. Nossa. Palhinha, eu lembro do Palhinha Zete jogando pra caralho. Zete era o goleiro. Depois eu vi era Muricy todinha, né, do tri brasileiro. Essa época a gente sofria, o Corinthians sofria nessa época. Cara, São Paulo lhe deu muitas alegrias, só que eu acho que o que faltou pro São Paulo foi que times como o Corinthians, o Palmeiras e o próprio Flamengo tiveram, que eles souberam se reinventar, souberam levar o futebol como um business, né? Cara, que infelizmente é muito triste isso que eu vou dizer, mas o futebol é um serviço, cara, você tem que prestar esse serviço da melhor maneira possível. O São Paulo ainda naquele discursinho velho de... Não, soberanos, somos os melhores, somos diferenciados. Cara, porra nenhuma. Eu gosto da animação do Mário, eu adoro a animação. O Morumbi é numa posição muito ruim em São Paulo, pra quem acompanha a gente que não é de São Paulo. Agora que tem uma estação do metrô. Nossa, eu ia pro Morumbi toda hora quando o Corinthians não tinha estádio. Eu sempre tinha jogo no Morumbi, velho. Mas era foda, não era? Eu atravessava a cidade inteira de busão, pegava acho que no Terminal Bandeirantes, lá no centro, e atravessava a cidade até o Morumbi e ainda dava um pouquinho, cara. E eu adorava quando era jogo no Pacaembu. O Pacaembu tinha... Não, era um rolê maneiro pra você fazer com essa galera, mas só que não era acessível. Não era. Entendeu? Agora, tanto Corinthians quanto Palmeiras tem estádios muito melhores, muito mais perto do metrô. O São Paulo ficou pra trás, cara. E só pra finalizar o papo de futebol e a gente ir pro Vento Levou, vocês têm alguma passagem, alguma coisa que vocês queiram contar no estádio? Alguma lembrança que fala, tipo, nossa, ainda bem que eu sou vascaíno, ainda bem que eu sou São Paulo, ainda bem que sou corintiano. Uma coisa que vai ficar pro resto da vida de vocês, assim, que vocês vão contar pros seus netos. Olha, eu vi tal jogador, eu vi tal jogo, ou eu fiz essa estripulia pelo meu time. Tem alguma coisa? Eu comecei a frequentar estádio já nas vacas magras, né? Comecei aí... por coincidência, o primeiro jogo do Vasco que eu fui foi na Série B, a primeira vez que ele caiu. 2008, ano depois de vocês, se eu não me engano. Caralho. Foi chegou Vasco e Portuguesa no Maracanã, eu lembro. Foi o primeiro jogo do Vasco que eu fui. Vasco e Portuguesa, o clássico lusitano, né? Exatamente, quando a Portuguesa ainda tava entre Série A e Série B, né? Era ioiô. Aí eu lembro que o Vasco já tinha subido, já tinha sido campeão, foi um jogo que não valia nada. Foi um jogo muito ruim, inclusive, mas enfim. Mas sim, cultura de estádio, pra mim eu gosto muito de ir no estádio, mas não é um costume que pra mim que é recente. Não foi nenhum jogo que pode ser dito grande, assim. Eu fui no jogo da Libertadores de 2012, esse dia também, né? Mais um ano triste, por causa do Corinthians. Esse foi um dos anos mais felizes, praticamente falando pra mim. E muito obrigado, vocês tiveram uma grande participação aí nessa felicidade. Valeu, Diego Souza, dá um oi. Tem que ter uma estátua dele lá. O Cássio, tem que ter do lance todo, né? O chute e o Cássio também, que foi bem. Inclusive, falando sobre fanatismo, esse foi uma das vezes que eu joguei o controle na parede, no gol do Paulinho. Nossa, Foi muito no final. No gol do Paulinho, né? Que o Paulinho depois vai pro Alambrado comemorar. Exato. Que é uma das... Tomou a bica da sua mãe que você arregaçou. Pô, com certeza. Ela falou, que é isso, gente? Que é isso? No meu caso... Pros pênaltis. Mano, né? No meu caso, eu berrei com meu pai. Eu lembro, meu pai sempre teve problema no joelho. Eu pulei no meu pai. Mano, meu Deus do céu. Ó, eu até arrepiei, cara. Eu veio pro hospital. Mano. Cara, é um dos momentos futebolísticos mais lindos. Inclusive, eu até tinha falado até numa conversa antes com o Chris, que o Vasco me proporcionou dois grandes momentos da história do Corinthians para mim. Foi em cima do Vasco, né? Que os já citados, né? O Mundial e o time lá da Libertadores, o jogo da Libertadores. Mas eu lembro que eu já fui num jogo, eu acho que eu também já comentei isso com o Chris não lembra. Ô, Chris, quantos anos você tem? Você é novo, né? 30, sou de 90. É mais novo que a gente, mas é 30, não é tão novo assim.
Mas eu tava num jogo da Libertadores, não, da Copa Sul-Americana, que era Corinthians e Vasco. Eu lembro que o Vasco o técnico era o Renato Gaúcho. Mano, nessa época o Renato Gaúcho ninguém dava nada pra ele, né? Exatamente. Aí ele se tornou um dos maiores técnicos do Brasil na atualidade, mas naquela época eu lembro que eu xinguei. Aí eu lembro que tava tipo tinha um cara do meu lado, ele tá com um copinho de águas de lindóia, sabe aqueles copinhos de lindóia? Sabe? No Renato Gaúcho, acertou o Renato Gaúcho, mano. O Renato Gaúcho começou a xingar. Aí todo mundo começou a xingar o cara da torcida, inclusive eu, mano. Tá louco, mano? Vai foder o Corinthians, caralho. Mano, aquele dia eu fiquei muito pistola e o Renato Gaúcho xingando, mano. E, mano, o jogo foi no Canindé. Que é um gente, estádio... isso eu não tô lembrando. Foi no mas deve ter estádio... perdido, né? Deve ter perdido, Perdeu. Sabia. Perdeu Por 3 isso a 0. impressionante, cara. Desclassificamos o Vasco naquele... Mas aí no jogo seguinte o Corinthians perdeu, se eu não me engano, pro River Plate. Mas... não foi pro River Plate? Acho que não foi pro River Plate. Foi pra algum time argentino. O Lanús... acho que foi lá. Não, enfim, whatever. E aí, mano, esse jogo foi no Canindé. O Canindé... Vocês já assistiram o jogo no Canindé? O Mário, você já assistiu o jogo no Canindé? Não, cara, nunca. Passo muito na frente, mas nunca tive a oportunidade de entrar, não. Eu acho que deve ser um estádio muito legal pra você ver um jogo, hein? Porra, é muito da hora, mano. Eu lembro que tinha uma matilha lá, tinham vários cães ali na arquibancada, assim, mano, de boa, mano. Tinha uns cachorros vira-lata que invadiram, assim. Esse é o futebol brasileiro. Mano, a gente começou a gritar pros cachorros, velho. Diz que tem caldo verde e bolinho de bacalhau na lanchonete lá, né? Tem. E diz que tem o trator lá enterrado, né? Tem a história do Canindé. Que essa história é famosa aqui em São Paulo, é folclórica. Não sei se você conhece a história do trator, ô Cris. Nunca ouvi falar, por isso que eu tô aqui. Mas um trator embaixo do gramado, não que tem... visualizar. Não, é porque assim, fizeram um estádio, né? E precisou. Pra você construir estádio, precisa de um trator. Só que aí os cabaços dos portugueses lá, eles fizeram o estádio, colocaram o trator, só que esqueceram de tirar o trator. Então o trator ele ficou preso dentro do estádio e eles não tinha como sair, eles não fizeram saída pro trator. Isso daí é uma história lendária. Depois, provavelmente, eles desmontaram esse trator. Isso se for verdade, né? Mas essa é uma das histórias mais icônicas, assim, da Portuguesa. Mas, cara, eu não duvido não, velho. Portuguesa, inclusive, é um time muito querido. Ainda bem que parece que estão voltando. Estão voltando e a Portuguesa gosto muito da Portuguesa. Gosto demais. A Portuguesa é tão foda que... Isso eu fiquei sabendo ano passado, que o Maradona... era pra ir pra Portuguesa na década de 70. Eu soube disso também, cara. Imagina, cara, o Maradona... Mano, bom, eu acho que seria um efeito borboleta, né, velho? Eu acho que a carreira dele não seria a mesma se ele ficasse na Portuguesa. Ou a Portuguesa... Teria virado pastor. Teria virado pastor, estaria vivaço até hoje em dia, não teria cheirado com uma certeza. coca na vida. Não. Se ele tivesse ido pra Portuguesa, velho. Algum Manuel lá fudeu a vida dele, vida louca. E a Portuguesa teve um dos jogadores que poderia ter sido um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, quiçá do mundo, né? Foi o Denner. E o Denner, que inclusive foi aplaudido de pé pelo próprio Maradona. Teve um jogo lá, não sei. O Denner, inclusive, jogou no Vasco, né? Inclusive, ele morreu. Quando ele morreu, foi no Rio de Janeiro, quando ele jogava no Vasco, né? Né, Cris? Ou não? Foi isso mesmo. Ele tá dirigindo aqui no bairro aqui. Bairro Rico aqui da Lagoa, mas a Lagoa é como, né, o nome diz, é um bairro que circula uma lagoa, então ele é meio... tem muitas curvas fechadas, assim. Eu não lembro a circunstância que foi, mas ele deu de cara foi um acidente bem feio, tanto que o carro ficou todo destruído. Mano, foi uma pena, cara. Foi em 94, alguma coisa assim, que ele morreu. Quando ele 94, cara. Eu lembro que eu vi a notícia, eu estudava cedo, e era na época que eu tava mais cracudo de futebol. Puta, eu fui pra escola chorando, velho. Ah, mano, o Denner era uma promessa, velho. Ele era um Romário melhorado. Ele, com certeza, ele seria o 10 da Copa de 94, hein? Cara, ele era artilheiro, ele era habilidoso, ele era um mistura de Romário com o Ronaldinho Gaúcho, digamos assim, né, velho? Porque ele era habilidoso pra caralho, rápido, né? Teve um gol que ele fez contra a Inter de Limeira, no Campeonato Paulista. Sem brincadeira, acho que foi o gol mais bonito assim de futebol, que ele foi chapelando, driblando, tocou por cima, tocou por baixo, fez o diabo. Puta que eu pariu, cara, que gol bonito. Que beleza, né? Mas é isso que era legal antigamente no futebol, né?
podia ter uma Portuguesa e um Inter de Limeira e seria um puta jogo da hora, né? Sim. Hoje em dia você vê um Corinthians e Palmeiras é uma bosta. Todo time, Vasco, Flamengo, whatever. Todo time tinha seus jogadores lendários, né? Você olhava por exemplo, quando tinha clássico Corinthians e Palmeiras, eu sempre ficava num cagaço do caralho quando ia entrar o Euler, velho. Nossa, mas Puta também, que né? pariu. Mas o Euler era matador, né, cara? Não, era bom, bicho. Eu lembro dos jogos contra o Cruzeiro, que tinha o Alex Oliveira, que dava as piruetas lá, que fazia os golpes de capoeira quando marcava gol. Não me recordo. Que tinha o Fábio Júnior, careca, que era artilheiro. Fábio Júnior eu lembro. E tinha inclusive esse cara que marcava o gol e fazia esses golpes de capoeira. Uma vez o Fábio Baiano marcou um gol no Cruzeiro e ele imitou o cara. Foi engraçado pra caralho. Tempos que não voltam mais pra nós amantes do futebol. Eu acho assim, só pra finalizar, eu acho que o futebol... Eu tô ainda meio broxado, até por conta da questão da pandemia. É o que eu falei, eu não estou acompanhando o Covidão 2020, 2021. Não tem como. Mas, inclusive, se o Corinthians fosse campeão, acho que eu não iria ficar tão feliz assim. É um campeonato meio manchado, né? É uma coisa meio... Sobre o lance de técnica no futebol, cara, do pouco que eu vi, algumas vezes que eu sentei com meu pai assim, porque meu pai continua fanático até hoje. Corintiano, né? Sim. Ele tem uma cara de palmeirense, seu pai. Acho que ele tem cara de italianão, assim. Deve ser isso, mano. Vou falar isso pra ele e logo você vai receber um direct no Facebook. Pode guardar. Cara, eu acho que a falta de técnica no futebol brasileiro é por não ter mais espelhos. Por exemplo, um jogador com potencial surge e logo ele sobe pro time profissional, pro time principal. Você pegar no Corinthians, ele vai jogar no lado de quem? De Luan? De Jô? O cara não tem um time que dê uma ênfase para despertar o potencial nele. Você vê que hoje em dia não tem mais gol de falta como tinha antigamente, cara. Os caras não treinam falta. Por exemplo, se você for pegar o time do Corinthians, quem se destaca nesse time agora? Aquele Matheus Vital. Ele até que é habilidoso. Que era do Vasco também, né? Pois é, foi presente de Eurico pra vocês. Mas, cara, tem jogos que ele joga muito bem, tem outros que ele vai super mal, parece que tá só andando em campo, então não tem constância. Eu acho que é realmente a falta de espelho e de um cara que invista no potencial e forme um ambiente que dê espaço pro cara brilhar. Mas o duro que é, mesmo quando tem esse espaço, logo vem time da Europa e leva embora. Eu acho que a tendência é essa mesmo, cara, sempre continuar nivelado por baixo. Cara, complicado. Só esperando a pergunta dele, eu acho que falta técnica, não sei se falta técnico e técnica, mas assim, nível muito baixo dos últimos jogos. Por exemplo, Palmeiras, campeão da Libertadores, pra mim eu não vi um jogo decente deles ainda. Tipo, todo jogo que eu vejo do Palmeiras é muito... Tirando o jogo contra o River na Argentina, da ida, mas, por exemplo, tecnicamente é o melhor time do país, é o segundo, e o futebol é muito fraco. Então, acho que poucos times, o Atlético Mineiro faz uns joguinhos legais, mas era muito inconstante. Acho que o único trator mesmo foi o ano passado, infelizmente, tem que falar a verdade, né? Que foi o Flamengo, sim, realmente. Ali era um jogo bonito, há de se admitir, fazer o quê, né? Mas fora eles, nos últimos anos, muito time feio, faz 1-0, retranca, especialmente fora de casa. Tipo... Corinthians, essa é a tônica do Corinthians, Carille. Pelo amor de Deus, que futebol horroroso, cara. Meu Deus do céu. Eu tenho achado muito fraco, assim, então, assim, a gente vê, eu acho que a gente vê mais porque é o costume, a paixão também, ou do próprio time, de torcer contra, de secar, mas por espetáculo mesmo é bem feio, sinceramente. Tinha uma notícia de um portal que falava que a HBO, se eu não me engano, acho que era no streaming da HBO, ia cancelar a exibição dos filmes do O Vento Levou. E aí a gente entrou num debate sobre a necessidade de fazer esse cancelamento de um filme tão importante para a história do cinema. Porque, querendo ou não, se eu não me engano, foram mais de 10 Oscars. É um dos maiores filmes da história do cinema. Você tem uma direção de arte impecável, você tem atuações impressionantes. É um filme que é um épico, assim. Eu acho que é um filme com mais de 80 anos que todo mundo conhece, eu já ouvi falar.
mas tem um pequeno detalhe, né? Ele tá do lado errado da história. Digamos que ele faz menções aos confederados de uma forma positiva, ou seja, você tem a Scarlett, que é a protagonista, ela tá do lado dos sulistas. Quem não sabe um pouco da história dos Estados Unidos, naquela época rolou a Guerra Civil Americana entre o Norte e o Sul, graças ao Abraham Lincoln, que ele queria abolir a escravidão, enfim. E aí os confederados, eles defendiam que tinha que permanecer a escravidão, até porque os campos de algodão deles era a grande riqueza dos Estados Unidos e do Sul americano, e eram os escravos negros que faziam todo aquele trabalho. E o filme, ele é uma carta aberta para esse tipo para esse momento histórico, até porque é baseado num livro, e esse livro, que é da época do período, se eu não me engano, é um pouquinho mais recente, assim, não é tão da época da Guerra Civil, mas é um livro que passava pano total para atos racistas, enfim, e tem histórias dos bastidores, inclusive do Oscar, relacionados a esse filme, que tem a ver com a segregação americana que estava durante a década de 30 até a década de 60, vingou nos Estados Unidos. E aí a gente tava nessa discussão tal. E aí o Everton pegou esse filme pra tirar as dúvidas. Eu já, como faz tempo que eu assisti esse filme, então eu nem lembro. Eu sei que tem 4 horas e eu lembro que eu gostava pra caramba. E eu não tinha pegado essas nuances, né? Até porque eu era muito novo e eu não tinha esse conhecimento de guerra civil, papapá. Então eu não tinha pegado isso. Tinha a questão do romance entre o Clark Gable e a Vivian Leigh e tal. Mas é um filme muito problemático. Ideologicamente, ele é um filme muito problemático. E aí você pode nos falar, Everton, por que é problemático E o Vento Levou? Cara, primeiro deixa eu só contextualizar. É que quando saiu essa notícia e a gente debateu, eu ainda não havia assistido o filme. Então eu dei a minha opinião ali meio leiga a respeito do veto em si e não do tom do filme. Só que eu tenho uma tradição de sempre começar o ano, no caso de 2000 para 2021, de começar assistindo um filme, um grande filme assim, um clássico que eu nunca assisti, né? Uhum. E a minha ideia era começar com O Vento Levou. Assim como em outros anos eu comecei com Casablanca, Cidadão Kane, enfim. Só que por conta dessas polêmicas a respeito do tom do filme e tal, eu resolvi assistir ainda em 2020, porque eu já imaginava que viria pela frente e quis deixar esse filme para trás, né? E eu assisti e fiquei horrorizado, de verdade, não consegui... Eu consigo relativizar um pouco só a respeito das partes técnicas do filme, mas eu não consigo entender essas pessoas que falam a respeito de recorte histórico e não sei o quê, porque se você comparar, já entrando um pouco na parte do filme, se você comparar com outros filmes que falam a respeito da escravidão e tudo mais, eles te direcionam a não gostar do filme, porque a gente sabe que é um contexto histórico horroroso. Mas eu assistindo o E o Vento Levou, eu não consigo torcer por uma personagem que o roteiro te direciona a torcer para ela, sendo que em algum momento ela olha para uma escrava dela e fala que vai açoitar se ela não obedecer. Então isso não consigo. E ela é a mocinha do filme. Em nenhum momento o filme prega que isso é a maldade dela, né? Tipo, é uma coisa, um hábito normal. Ah, eu vou te açoitar. Pronto. É um negócio. Exato. Assim. E o filme, ele te direciona a ver o Sul como uma época próspera. Uma época, inclusive, os letreiros do começo, ele fala que o Sul era uma terra de plantações, uma terra de escravos. Tipo, dando a entender que os escravos eram algo de bom para aquela época, assim. Cara, até hoje em dia tem muita gente no sul dos Estados Unidos com a bandeira dos confederados, cara. 300, 200 anos depois do Abraham Lincoln abolir a escravidão. Então, mano, você vê. Imagina, e a gente tá falando de um filme de 80 anos atrás. Imagina, naquela época é bem pior. E exatamente. E frente a isso, a gente começou a debater, né? Eu joguei lá no nosso grupo, a gente começou a falar a respeito disso tudo e tal, com algumas opiniões distintas. Aí eu lembrei de uma opinião do Mário, que realmente eu concordo, que eu acho que o filme, ele, mesmo com todo esse conteúdo nocivo e problemático,
eu acho que ele não deve ser jogado para debaixo do tapete, não deve ser escondido. Eu acredito que você tem que colocar um historiador para colocar no começo do filme, dar um contexto e explicar como foi todo aquele contexto histórico. Porque se não tiver esse recorte, se não tiver uma pessoa falando, qualquer incelzinho aí pode assistir e falar: isso aí mesmo, isso aí é a história dos Estados Unidos, é nós, é Trump, tamo junto. Então, você tendo esse contexto, você assiste o filme já com esse prisma. Sinceramente, eu não sabia que ia ser nesse tom. Eu sabia que eu ia encontrar coisa ruim ali, mas eu não sabia que ia ser nesse tom. Eu avisei você. Eu fiquei horrorizado, cara. Eu fiquei horrorizado. E daí também eu sugeri para nós abrir esse debate aqui e trazer o Chris, porque o Chris, além de ser formado em história, ele também é um homem negro, que vai poder falar muito melhor do que a gente a respeito do que o filme significa, o que ele significa para a comunidade negra, o que ele pode causar de ruim, se ele concorda que deve ser boicotado e tudo mais. E não só o Vento Levou, mas como obras ditas do seu tempo, por exemplo, até no Brasil a gente pode citar o Monteiro Lobato, até a gente que gosta de terror, nós quatro, a gente gosta de terror, o Lovecraft também, entre outras obras até cinematográficas, enfim, a gente pode até debater sobre isso. Vale o cancelamento? A gente pode passar pano por ser uma coisa de uma era passada, de homens com outra cabeça, ou a gente tem que contextualizar? Como a gente entra nesse debate? Exato, então vai lá, o debate vai ser muito rico, porque temos 2 historiadores, um jornalista e um cozinheiro, que sou eu. Confesso, eu comecei a ver o filme. Um dia eu ia ver, assim, por exemplo, eu me considero de certa forma cinéfilo, e tenho várias lacunas dos chamados clássicos do cinema, então provavelmente algum dia eu veria O Vento Levou. Confesso que antes da questão da HBO tirar o filme, eu não sabia de todo esse tom racial, porque é uma coisa muito romantizada esse filme, né? Que nem Casablanca. Exato. É um épico, todo mundo só fala bem, parece que... Então também não tinha esse viés, confesso. É um clássico do cinema, isso é inegável. Sim, então também porque eu nunca tinha pesquisado, nunca tinha me interessado verdadeiramente em ver por agora o filme. E quando eu comecei a pesquisar, eu comecei a ver o filme, além da questão toda problemática, um filme longuíssimo, né? Praticamente 4 horas. Então é até meio maçante de ver, e ver tudo aquilo na tela, tipo... não é maçante o filme, a técnica em si, mas ficar 4 horas vendo toda aquela romantização é complicado. Já seria se fosse um curta de meia hora, imagina 4 horas. Não, e é complicado. E esse filme, só um detalhe, na época, todo ano ele era exibido na Rede Globo, não sei se vocês lembram disso, talvez o Mário lembre, era exibido lá no Natal, na época do Natal. Só que lembro, geralmente passava no Supercine, cara. E era dividido em 2 partes, tipo, passava num dia e no outro era a segunda parte, porque o filme era tão longo que aí eles passavam em 2 partes, como se fosse uma série, sei lá, uma minissérie. Sim. Ah, entendi, né? Não sabia. Eu lembro da Globo dividir filme, se eu não me engano, né? Posso estar sendo traído do Titanic, que também era muito longo. Se eu não me engano, ele passava dividido também. Passava. Aí soube, eu não terminei de ver o filme, confesso, tanto pela duração quanto pelo conteúdo. Mas assim, eu dei uma lida, eu vi que era baseado nesse livro de uma autora sulista. Eu até fui ver a carreira do diretor para ver se seria alguma coisa. Eu vi que ele também dirigiu Mágico de Oz. O Victor Fleming. Então é um diretor, tem vários clássicos lá na filmografia dele. Fui ver se teria algum viés, alguma coisa pessoal dele no filme. Sempre tem, né? Mas digo, alguma coisa racial que ele possa ter embutido na obra. Então tem uma pesquisada. E assim, eu acho que a solução... Eu vi que o serviço lá da HBO Max, ela primeiro retirou o filme, só retirou. E depois ela colocou, como vocês comentaram antes, tinha tipo uma pequena aula de história antes de o filme começar, contextualizando todo o cenário. E eu acho que, eu concordo com vocês, acho que apagar esse filme... Primeiro que hoje em dia, na era da internet, apagar alguma coisa é muito difícil, né? É impossível, ainda mais... Exatamente. Terror, né? Mas eu acho que a solução da HBO foi praticamente o que o certo a fazer. Já tirar aquela aura romântica, que é o primeiro passo dessas aulas clássicas, é tirar esse romantismo lá do redor
para ter uma Sim. análise crítica, porque senão fica no pedestal, ninguém pode falar mal, ninguém pode criticar, Claro. é coisa do seu tempo. É. E eu não cheguei a ver como é que é a introdução que eles colocaram, mas eu vi o pequeno resumo, e a historiadora explica a questão de ser uma romantização dos confederados, que nem vocês falaram, de toda a questão da escravidão, como se fosse uma coisa que fez falta para o Sul. O Sul era próspero até a escravidão acabar, a culpa era dos abolicionistas, dos negros que não quiseram continuar sendo escravos. Então, eu nunca fui nos Estados Unidos, enfim, não conheço a cultura, mas pelo que eu leio, principalmente em alguns estados específicos, tipo Alabama, Ali é terrível, terrível. Ainda se vive muito nisso, por isso que o Trump lá ganhou. Tudo isso, tudo é história, né? Enfim, a gente, quando faz história, ou quando se interessa, a gente vê que todos os processos são de longo prazo. Então, toda essa romantização, e vendo como o papel que o cinema, especialmente o cinema americano, tem em formar mente pelo mundo todo, desde sempre foi propaganda, até hoje, filme de ação, você vê tudo, tem uma propaganda patriótica de certa forma. Então, Sim. esses valores americanos estão muito, especialmente no Ocidente, e um filme clássico dizendo que era tudo bom até os negros serem livres, é muito problemático. Muito problemático você vê isso sem contexto. Ele endossa o preconceito, né? Querendo ou não. No filme, tipo assim, você assiste o filme, tipo, quem não tem o conhecimento de causa sobre a Guerra Civil, compra aquela ideia de boa. Beleza, tranquilo. Quem não tem o senso crítico. Então, acho que como você falou, é muito importante ter algum historiador embasado explicando, contextualizando aquela obra, né? Porque senão as pessoas compram a ideia. Perfeitamente, sim. E o Sul não empobreceu os Estados Unidos, no caso. Ele não empobreceu porque ali liberou os escravos, libertou, nem que seja uma liberdade falsa, de qualquer forma. Enfim, não foi como foi o processo no Brasil, mas de certa forma também se vira aí, sempre assim. O Sul já era uma coisa atrasada, já era uma coisa muito agrícola. Então, com ou sem escravidão, eles ficariam atrasados. Então, eles queriam manter aquele status dele mesmo, racista. Essa é só uma desculpa que é usada, né? Que se a quebra da escravidão abrupta empobreceu o Sul. Mentira, tanto que até hoje, pelo que eu vejo, pelo que eu leio, ele continua sendo mais pobre do que no geral do que o norte dos Estados Unidos. É verdade. Então acho que assim, é muito importante. Não sei se eu apoio o cancelamento dessa obra. Tem outras obras que até eu acho que são mais piores, problemáticas. Né? Eu acho que essa ainda é uma obra que você pode pegar e dar uma discussão histórica para ver como era a visão da época. Porque se você pensar também, Hollywood, querendo ou não, se é um clássico, passou pelo crivo de alguém gostou, alguém gostava do filme. Tanto que o Oscar premiou, então, para ver como é que era tanto na época e ver como é que é a evolução da sociedade, que logo depois a pessoa ainda era segregada na época. Como é que, né, com pessoas negras sendo enforcadas como diversão, tinha cartão postal no Sul. Meu Deus do céu. Dos negros, era um evento, o enforcamento de negro. Meu Deus. Então, como é que, convivendo com essa época, tem um filme que romantiza a escravidão? Acho que é muito legal, muito importante essa quebra. E o pessoal fala que hoje em dia tudo é mimimi. Então, mas é importante que são debates desses que possibilitam que a gente consiga ver esse filme de forma crítica. Exatamente. Cara, o que faz eu me perguntar ainda hoje, o Cris falou sobre o pessoal gostava. Ainda tem gente que gosta muito desse filme. E eu não sei se tem algum tipo... Eu realmente quero acreditar no fundo do coração que essas pessoas são ingênuas e elas não entendem o contexto que esse filme se passa. Apesar de eu estar sendo ingênuo ao máximo, né? Mas tem gente, por exemplo, até pouco tempo atrás saiu um box, o Vento Levou, um box grande, assim, com vários discos e tudo mais. E, cara, eu não consigo imaginar como a pessoa vai sentar, sei lá, com a família para assistir um filme daquele tranquilo, sabe? Sem esquecer tudo que aconteceu. Eu concordo com vocês em tudo, eu acho que se a gente pedisse para esse filme ser escondido, seria a mesma coisa que o alemão falar que não quer falar sobre o Holocausto. Não tem como não falar, cara. A gente não pode esquecer a história. Mesmo que não seja nossa história, é uma coisa que vai reverberar em outras pessoas. E o cinema sendo uma forma de arte tão globalizada,
Eu acho que um filme desse, contextualizado, ele serve para gerar debate como o que a gente tá fazendo aqui agora. E provavelmente o nosso episódio vai fazer outras pessoas gerarem esse tipo de debate. Porque um filme como esse, até os dias de hoje, ele tem esse status de clássico. Será que é só apenas pela parte técnica mesmo, que revolucionou o cinema? Tem muita coisa por trás disso que dá para ser debatido. E sabe o que é uma coisa? Aí o cara chega e fala: ah, mas isso faz parte do contexto da época, é baseado num livro de uma sulista, blá blá blá. Mas se você vê os bastidores do filme, por exemplo, até no próprio Oscar, o filme é muito problemático, até a cerimônia da academia. O Vento Levou, ele foi indicado para melhor filme, melhor atriz coadjuvante, melhor atriz, melhor diretor, melhor fotografia, melhor roteiro adaptado, melhor montagem, melhor direção de arte, melhor atriz coadjuvante, melhor ator, melhor trilha sonora original, melhores efeitos visuais e melhor mixagem de som. Tecnicamente, o filme, de fato, ele é impecável. Só que tem um detalhe: ele venceu melhor fotografia, é linda, deslumbrante a fotografia, uma das mais belas fotografias do cinema, isso é inegável. Montagem, né, direção de arte, e a atriz coadjuvante ganhou melhor filme, melhor atriz, melhor diretor. Só que tem um porém: a Hattie McDaniel foi a primeira negra a ganhar um Oscar. E a gente sabe como eram os Estados Unidos naquela época. Então ela foi receber o Oscar. Primeiro que ela estava separada do elenco, ela estava numa mesa perto da cozinha, porque naquela época os eventos ocorriam no salão de festas do hotel lá. Era tipo um Ritz, assim, sabe? De Los Angeles, lá de Hollywood. E ela ficava perto da cozinha, perto do pessoal da faxina, o pessoal, os garçons, a comida saía de lá, ela ficava ali. Enquanto a mesa com os membros do elenco brancos ficavam mais para frente do palco. Então, ela ganhou o Oscar, ela teve que atravessar todo o salão e deram 1 minuto para ela agradecer. Ela agradeceu rápido, inclusive tem isso na internet. Tem esse momento, que é um dos momentos mais tristes e felizes também ao mesmo tempo, porque foi a primeira negra a ganhar um Oscar em plenos anos 40, mas você vê aquilo como um racismo já enraizado ali, né? As pessoas normalizavam aquilo de um jeito de deixar uma atriz separada só por ela ser negra, e ela ganhou o Oscar. E ela morreria 8 anos depois, nova também, acho que com 48 anos por aí. E ela, antes de morrer, ela fez outro clássico desses filmes racistas, que é A Canção do Sul. Que é um filme que a gente tava falando nesses tempos que é muito difícil esconder um filme, mas a Disney, que é a detentora dos direitos da Canção do Sul, que é um filme da Disney, ela esconde muito bem, tanto que nunca foi lançado para DVD e nunca foi lançado para... Tem no YouTube, viu? Tem pro Blu-ray. Tem no YouTube. Tem no YouTube, dublado em português, só acessar. Então, tem no YouTube, tem Torrent. Você, Cristiano, você acha que... Você acha válido, tipo assim, assistir a Canção do Sul? Você acha que isso pode abrir mais discussão? Porque a Canção do Sul é ainda mais... Ela é ainda mais racista, dizem que ela é ainda... Eu não assisti a Canção do Sul. É mais racista que o próprio Vento Levou, porque ela fala sobre estereótipos. Ela estereotipa muito o negro. Ela diminui demais, inferioriza. E é um filme que mistura animação com live action, né? De fato, a animação é clássica. Inclusive, se eu não me engano, ganhou o Oscar de melhor canção também, esse filme. E a Mary McDaniel fez esse filme. Você vê como é a pecha dela, né? Faz O Vento Levou e faz A Canção do Sul, 2 filmes super racistas. Você acha que é interessante, assim, as pessoas ainda assistirem, procurarem A Canção do Sul? O que você acha disso? Então, confesso que A Canção do Sul, eu como não sabia da existência desse filme, até ter o convite do Everton, que aí eu fui pesquisar outros filmes problemáticos, porque de cabeça eu confesso que eu só sabia do Nascimento de uma Nação, que a gente pode até falar depois, que para mim é o hiper problemático, mas eu descobri que existe essa Canção do Sul, e quem comentava, assim, falava que era ultra racista real, como você disse, era perpetuar os estereótipos negativos que são base do racismo
Não só nos Estados Unidos, como também em outras partes do mundo, talvez no mundo todo, porque como eu falei, o que Hollywood exporta, o Ocidente todo consome. Então, ter um filme que reforça isso, numa sociedade, no mundo ocidental, que já é racista no geral, só reforça. Então, pelo o que o Mauro falou, a Disney está escondendo o filme do catálogo, mas como o Mário disse, está no YouTube. Então, hoje em dia, como é muito difícil conseguir esconder alguma coisa. Então, se for para escolher entre eu esconder o filme e ter pelo menos uma contextualização, que nem tá aí com o Vento Levou, eu iria, porque tá no YouTube solto, a pessoa faz a interpretação que ela quiser. É bem pior para mim assim. É verdade. Então, é verdade. Como hoje em dia é impossível esconder as coisas, sinceramente, vamos falar a verdade. Então eu opto mais por ter essa contextualização e explicando toda a problemática do filme. Porque as pessoas vão ver. Então vai ser pior a pessoa ver sem ter noção, sem ter um contexto histórico. Não, faz sentido. Eu nem tinha pensado nesse ponto de vista. Seria melhor a própria Disney divulgar, sei lá, por meio do streaming dela, um filme, só que com a contextualização igual a HBO fez com O Vento Levou. Seria menos jogado e aí teria essa contextualização, a gente saberia o que está por trás disso, a forma errada, a visão errada de mundo que tem aquela obra, né? Pelo menos a gente saberia isso. Quer dizer, a gente saberia não, o grande público saberia disso, mas se você tem jogado no YouTube dublado, muitas pessoas vão assistir aquilo como um puro entretenimento e absorver aquela ideia, querendo ou não, a normalizar tudo aquilo que está sendo mostrado na tela, né? Que eu já faço meu boicote, eu não tenho interesse em ver nem a Canção do Sul, muito menos Nascimento de uma Nação, porque sinceramente acho que não tem nada tirado de útil, especialmente o Nascimento de uma Nação, que eu nunca vi, mas não precisa, né? Porque exaltação da clã, pra mim já é demais. É problemático. Mas, como hoje em dia as coisas realmente, de fato, estão disponíveis, não tem como não ter essa hipocrisia, se a Disney esconde, tá no YouTube, tá uma prova de que hoje em dia tudo é possível. Então, dentro do mundo real que a gente vive, eu acho mais útil que tenha essa contextualização, pelo menos. Cara, a respeito do Canção do Sul, eu também não vi, mas eu vou dar minha opinião, eu vou passar a bola pro Mário, que ele pode falar melhor, que ele assistiu. Mas por se tratar de um filme direcionado para criança, para família, eu acho que a Disney fez certo em não manter esse filme no catálogo, porque eu não acho saudável uma criança negra assistir um homem negro ser representado daquela forma, porque pela forma que eu li, ele se sente feliz com a condição que ele vive. Sim. Ele se sente feliz naquela condição, andando com as crianças e tudo mais, como se fosse um amigo ou alguém que está em pé de igualdade com eles ali, quando a gente sabe que o contexto não é aquele. Então, plantar essa ideia já cedo na mente da criança, que aquela época foi essa coisa fofinha, com bichinhos desenhados voando em volta assim, eu não acho interessante, cara. Mas o Mário pode falar melhor, que ele assistiu. Seguinte, eu tenho várias coisas para falar aqui. Primeiramente, sobre O Vento Levou. Na história a gente trabalha com a ideia de documento histórico. Um filme pode ser Os Vingadores, tanto quanto pode ser O Nascimento de uma Nação. E são documentos históricos. Para a gente jogar isso para o grande público assistir, não adianta, cara. Você tem que contextualizar. E O Vento Levou. Fala assim, seguinte... Esse filme, apesar que não mentiu, a gente tem que deixar isso bem claro, que o negro era tratado exatamente daquela forma. Assim sendo, a gente tem que contextualizar muito bem, falando que esses são valores ultrapassados, que não são valores humanos, que a empresa não concorda com nada do que o filme colocou, mas tem que colocar, olha, é um documento da época. Como valor de produção cinematográfica, a gente não pode falar absolutamente nada. O filme é perfeito. Sim. Fotografia, roteiro, direção, atuação, não tem o que você dizer, mas o filme tem sim problemáticas. Agora, a Canção do Sul. Vocês lembram do programa da Regina Casé, né? O Esquenta? Lembro. Sim. Que o negro era sempre saltitante, o negro sempre feliz, sempre risonho, sambando, ou seja, o negro era diminuindo a um folclore.
Certo. Como se o Chris tá aí no Rio, como se ele ficasse sambando 24/7 e não cuidasse da vida dele. Não fosse trampar, não fosse ver a namorada, não fosse no cinema, não fosse dar um rolê. Ou seja, o que a Canção do Sul prega? Exatamente isso, como o negro, como um acessório dos brancos. Quando a minha filha tem 12 anos, minha filha assistia a um desenho da Disney chamado Princesinha Sofia. E as princesinhas tinham um mordomo, que o mordomo não era negro, era um cara branco, mas vocês vão entender onde eu vou chegar. E o cara era sempre colocado em posições enrascadas, digamos assim. Por quê? Porque ele estava sempre a serviço das princesas. E o que a Canção do Sul mostra? Mostra que o negro estava ali para servir. Ou seja, ele era um acessório, ele era um penduricalho. Ele se passa na Guerra Civil, né? Na época da Guerra Civil? Sim. Ele era um penduricalho, ele era um mero acessório de umas criancinhas tonta branca. E também até o caso do Pernalonga. Pernalonga também tem vários episódios racistas. Tem blackface, tem bastante blackface. Sinofobia, né? Que é o preconceito contra as pessoas do Japão por causa da questão da guerra. Outra coisa que a gente pode falar mais pra frente num outro episódio, o Cris já tá mais convidado, o cinema como propaganda de guerra, que também acho que é um tema bastante interessante. Sim. Só que os desenhos do Pernalonga pra fazer essa propaganda na Segunda Guerra, eles usavam de estereótipos. Era o negro com os lábios grandes, fazendo sempre papel de tonto, o japonês como fazendo papel de tonto, ou seja, só os americanos e o Pernalonga que eram legais. Onde eu quero chegar com isso? Qualquer documento histórico que você vai apresentar para essa geração de 2020, você tem que falar isso, porque atualmente a interpretação do texto é algo que anda faltando para todo mundo. Com certeza. Tá complicado, cara. Tá bem complicado. Eu vejo quanto que a minha mulher corrigindo prova sofre, mas isso é uma outra discussão. A gente tem que apresentar o documento e falar: este documento, este filme, este desenho é um recorte de uma época tal, que fala sobre coisas que não são bacanas, tais como racismo, homofobia, sexismo, misoginia. Ó, você está vendo por sua conta e risco. Mas eu sei, é sempre botar um historiador mastigando, tudo muito bonitinho. Ou seja, nossa, mas você tá tratando as pessoas como retardado? Tô, porque as pessoas não entendem. Tem que contextualizar, cara. Era outra época, outra cabeça das pessoas. Infelizmente tem. Cara, e fazendo uma comparação aqui pra gente, vocês formados em história, não precisa nem muito longe pra ver o quanto a história é importante. Quando você vê esses bolsominion malditos falando de ditadura, cara, que quer trazer o regime militar de novo. Cara, é assim, a mesma coisa que eu decidi que eu consigo operar minha perna, né? E vou tirar o emprego de um ortopedista. Mais ou menos, vou tirar o emprego do Dr. Vitor, nosso amigo. Ou seja, se o cara passa 4 anos com a bunda num banco de faculdade lendo livro de história por livro de história mais chato do mundo, e o Cris tá aí pra não deixar eu mentir sozinho, tem muito livro que você só quer tacar na parede, porque é chato, é que você, pelo menos, no mínimo, você vai desenvolver uma espécie de um raciocínio mais crítico em relação aos problemas da humanidade. Você não sai por aí falando que racismo é mimimi, que misoginia não existe, que machismo é frescura, que homofobia é falta de catar os gays na porrada. Não, você tem que contextualizar. Cara, eu já fui um desses adolescentes idiota que ficava falando assim, é mimimi, não sei o quê. Mas ainda bem que com o tempo eu fui abrindo meus ouvidos para escutar as pessoas do outro lado. E hoje eu tenho a opinião, cara, se incomoda uma pessoa, vamos escutar ela falar o porquê incomoda. Porque ela se sente ofendida e vamos ter empatia, né? Apesar dessa palavra hoje... A gente não tá no sapato do vizinho, né, cara? Exatamente. Vamos ter empatia, vamos escutar, vamos aprender acima de tudo, porque a gente não é dono da verdade, cara. Eu escuto muita gente falando, assim, coisas do tipo, eu já tô muito velho pra mudar de opinião. Não, cara. A gente nunca tá muito velho pra mudar de opinião. A gente tá em constante aprendizado. Pode parecer até um discurso piegas, mas não é, cara. O mundo vai... A nossa geração, a gente não pode carregar os
as coisas que a gente conheceu na nossa geração. Cada geração tem uma forma diferente de pensar, tem uma forma diferente de sentir, de receber as coisas. Então a piadinha que a gente estava fazendo, por exemplo, a gente estava falando de futebol anteriormente, a piadinha que a gente ficava, São Paulino é Bambi, São Paulino é viado. Não dá pra carregar isso, cara. Não dá pra carregar isso. Porque é um negócio retrógrado, é um negócio idiota. A gente fazia numa fase que a gente era adolescentezinho idiota. Ou seja, nosso time jogava, eu ia ofender o cara, dando a entender que ele é gay. Gay não é ofensa, velho. Gay não pode ser uma ofensa. Gay é uma condição natural. Exatamente. Então, gostei muito, assim, de todas as falas. Essa questão do Bambi aí que tem em São Paulo, tem aqui com o Fluminense, que é a mesma coisa que, mesmo pejorativo que é usado. Eu concordo com que a sugestão do contexto histórico para qualquer situação, questão da xenofobia. Eu também não vi ainda, mas bonequinha de luxo, que tem o estereótipo asiático, também é válido. Porque por mais que tenha um reforço positivo do questão asiática na sociedade no geral, ainda tem muito negativo. O asiático só serve para ser o cara da matemática, inteligente, e para zoar ele, do jeito que ele fala, tudo isso. O pastel de flango, né? A galera chama de pastel Exatamente. de flango. Eu acho ridículo. E essa questão da misoginia é bem até porque hoje em dia, né, só vê a sociedade como feminicídio, tudo isso. Então é um tema muito vivo, igual racismo, xenofobia também, cada vez mais vivo, homofobia. Então acho que toda a obra pode ser contextualizada, não tem problema. São novos tempos, tem que se adaptar. E eu, assim, o que o Everton falou, de ter sido adolescente, também fui. Então acho que todos nós, né? Sim. A gente foi criado em outro contexto. Hoje em dia, várias coisas que a gente viveu no colégio não cabem mais. Essa geração já tem um senso, por isso que é chamada geração mimimi, né? Mas eu acho que nunca é tarde para aprender, exatamente. Só comecei a ter esses pensamentos e eu agradeço muito. Não me recompensa financeiramente, mas como formação de personalidade, a faculdade de História foi uma virada de chave sensacional. Então, eu comecei a pensar nisso a partir dos 21 anos, quando entrei na faculdade. Então é isso, nunca é tarde. A sociedade condiciona muita gente. Então, tendo essa contextualização em tudo, já é um meio caminho andado, já é uma ajuda para o pensamento crítico ser fomentado. Tá certo. Você falou, a gente tá falando, o Everton falou, o Mário falou também, o Cristiano, falou da nossa geração, né? Acho que o Mário até é um pouco mais velho, mas, por exemplo, eu acho que até pior, né? Na nossa infância era muito difícil a gente ver algum personagem de desenho, de filme negro, né? A representatividade era muito fraca. E a gente vê hoje em dia até em discussões acaloradas pela internet, ou até no bate-boca de bar, assim, pessoas que se dizem não racistas, falando que essa questão de cota nos filmes eu acho que não é necessário, é a questão de não existe branco, não existe negro, existe ser humano, sabe? Essas pessoas banalizando a representatividade. E aí você tem um filme como Pantera Negra, que é um marco, eu não diria nem um marco do cinema, um marco social, né? Que é um filme blockbuster, que é um filme blockbuster, é um filme bilionário, com um elenco majoritariamente negro. Você tem só 2 ou 3 atores brancos lá, você tem o Martin Freeman, o Andy Serkis, e no final o Sebastian Stan lá, mas o resto do elenco é todo negro, engrandece a África, a negritude. A gente até tinha falado sobre esse filme em outros episódios. Isso é muito importante para uma criança, porque quando morreu Chadwick Boseman, eram crianças chorando, se sentindo representadas, e na nossa infância, a gente não via isso. A gente não tinha assim, algumas raridades, como série de televisão, a gente tinha... Só um instante que minha cachorra aqui. Acordou. Vou tentar latindo o cachorro. Então, tirando, tipo, um Maluco no Pedaço, ou Eu, a Patroa e as Crianças, ou Arnold, sabe? Ou aquele Crosby, que também é um filho da puta, diga-se de passagem, né? Vamos ressaltar. É bom ressaltar que é um desgraçado, aquele E o cara. Crosby vai tomar no cu. É isso aí. O Mário, ele é o portador da ele chega e sempre xinga quem merece.
Mas, Cara, deixa eu só fazer um adendo do Crosby. O mais triste do Crosby é que ele, de certa forma, lá atrás, o programa dele era representativo, né? Era um cara negro pro público negro, mas depois um filho da puta fez tudo isso que fez, cara. Porra, é uma desgraça pra história. Dá até um aperto no peito. Pra quem não sabe, o Crosby ele estuprou mais de 40 mulheres, né, durante as décadas de 70 e 80. Ele é um dos maiores comediantes da história. O Seinfeld já falou que é o maior ídolo dele. Aliás, o Crosby é o maior ídolo do Seinfeld. Ele inspirou muitas pessoas a fazer comédia. Inclusive o Richard Pryor era amigo do Crosby, era da mesma época, assim. E, enfim, ele tinha a série de televisão, inclusive tinha muitos atores negros que faziam, e era um sucesso nos Estados Unidos. Tanto no público negro quanto no público branco, caucasiano. Então era um sucesso. O Crosby ele rompeu barreiras, né? A televisão rompeu barreiras antes do que o cinema, porque o cinema só foi popularizado. Tinha o Blaxploitation, que era querendo ou não voltado para os negros, era um cinema de negro voltado para os negros. E passava sempre em cinemas undergrounds, não era o alto escalão, não era o mainstream. Só na década de 80 que veio o Richard Pryor, veio o Eddie Murphy, que aí você tinha atores negros tomando protagonismo, né? E ganhando as bilheterias, que é o melhor ainda, né? Mas esse processo demorou pra caramba, tanto que o Cris e o Everton e o Mário também, a gente cresceu na década de 90 e tinha pouca representatividade, né? A gente assistia séries, filmes, raramente tinham negros. E é muito importante a gente destacar Pantera Negra ou qualquer filme. Por exemplo, estão querendo um 007 negro. Porra, caralho, né? Você sempre tem um alemãozão sendo uma porra de um 007. Porra, vamos colocar o Idris Elba aí, porra. Imagina, o Idris Elba é mais... Mano, é um ator que não tem cara mais foda na atualidade que o Idris Elba pra ser um 007. Então, Idris Elba é uma mão da porra, velho. Mano, eu daria, mano. Tô lá no cu. Puta mão da porra. Cara, eu costumo dizer eu costumo dizer que eu sou heterossexual, mas quando eu vejo o Idris Elba dá uma coceirinha, bicho. Balança, né? Balança. Muita postura, né? Realmente. É o 007, tá pronto. É só botar o terno e fazer o filme. Tá pronto. Ele é puta britanicão, assim, sabe? Aqueles gentleman britânicos, puta fudido. Aí vai ter também a versão feminina, que é também uma atriz negra. Esse é pior ainda, né? Pra os detratores do mimimi, né? Os detratores do mimimi, eles não precisa ser muito velho. Eu tenho amigos, pessoas que eu conheço que são contra o 007 protagonizado por uma mulher negra. Entendeu? Pelo fato de, tipo, 007, onde já se viu 007 negro e mulher, não sei o quê. Mas quem falou? Onde que tava nas regras que devia ser assim? Tem o caso da Pequena Sereia aí, que tem uma atriz, foi escalada para ser uma atriz negra, para ser a Pequena Sereia. Onde já se viu sereia negra? Falaram isso. Mano, onde já se viu sereia, velho? Exato o que eu pensei. Do céu. Sereia existe, não, filha da... sereia. Por que a sereia não pode até passa a existir para justificar o racismo. Mano, rabo, bicho. Oriental, sei lá, mano. Trans. Cara, uma sereia trans, por que não, pô? Tá aí um bom recorte, a frase do Mário. Sereia existe, né, filha da puta? Essa é boa, né? Mas você falou do Idris, eu lembrei que o pessoal reclamou que ele foi um deus no Thor, né? Dizendo que era deus nórdico, não podia ser um deus negro. Se eu não me engano, era o Idris Elba que fazia um dos deuses no Thor. Ele mesmo. Também teve o choro do pessoal, é nórdico, que isso? O maluco tem que ser muito sem vida pra se importar com as paradas dessa. E geralmente essas discussões partem do público que não é negligenciado, né, velho? Cara, eu não me importo nem um pouco. Eu vivo debatendo com um amigo meu que o cara, ele tem a ideia romântica de que você não pode mexer no histórico de um personagem. Eu tenho um amigo também assim. Tenho vários amigos assim. O cara dá a parecer que o direito intelectual da obra é dele, então não pode mexer. Então, sei lá, recentemente trocaram o Doctor Who, né? O Doctor Who durante toda a série sempre foi um homem. Durante toda a série eles
É uma série que sempre troca de atores, porque o doutor, no caso, ele troca de personagem, assim, de faceta. E Então, tem desde a década de 60 essa série, sim, né? é muito longeva, é uma das séries mais longevas da história. Uhum. Daí resolveram dar uma balançada no universo, talvez por a série já tá começando a ficar meio desgastada e tudo mais, e colocaram uma mulher. Sim. E eu tentando dialogar com o cara, vai estragar, sempre foi um homem, isso aqui, cara, talvez eles estão tentando puxar um público novo, que é o público feminino, que talvez esse público assistia, não se sentia representado ali, porque, cara, não importa, esses filmes de... Lá antigamente, quando a gente assistia cinema de gênero, a gente assistia filme do Van Damme, a gente se via no Van Damme. A gente se via dando as bicudas, dando as voadoras. Aí você pega o público negro, por exemplo, eu consigo lembrar do Billy Blanks. Tinha o Billy Blanks, mas além dele, quem mais tinha? A gente tinha o Van Damme, a gente tinha o Chuck Norris, a gente tinha o Schwarzenegger, a gente tinha o Stallone. E eu só consigo lembrar do Billy Blanks. E os filmes do Billy Blanks eram filmes B, cara. Era filme lançado direto pra vídeo. Do grande público, assim, do cinemão. Quem que a gente consegue lembrar? Tem muito poucos. O Carl Weathers lá, que era o antagonista do Rock, né? Exatamente. O Apollo Creed, ele é o inspirado. antagonista. Ele é inspirado num dos maiores lutadores de todos os tempos do boxe e ele era coadjuvante no filme. Pois é. Mas depois o Stallone ficou amigo dele lá no Rock, na história do Rock, né? Mas isso é outra história. Foram se redimir nisso com os Creeds recentes aí, né? Que são incríveis. Exatamente, gosto muito. E você, Cris, a respeito desse cinema, do como você cresceu, o que você enxergava com isso? Você via representatividade? Você vê representatividade hoje em dia? E a importância disso, né? Para uma criança ela tá crescendo e ver um negro protagonizando, enfim. Cara, realmente, então vocês estavam falando aí, eu estava pensando aqui nos exemplos, vamos contar a partir de 94, mais ou menos, entendeu? Minha memória tá melhor. Uhum. Há 4 anos. Pensando assim, cara, negócio dos heróis de ação, o Billy Blanks eu descobri velho, confesso. Porque só passava Van Damme, Steven Seagal, o Schwarzenegger, Chuck Norris e o Billy Blanks, eu só ouvi falar dele quando eu comecei a ver esses blogs que falavam de filme B. Então já foi bem na época da internet, depois do Boca do Inferno, 2008, 2009, não sabia que existia até lá, confesso, pra você ver. O cara era o único, então já não era um grande protagonista. E não por falta de qualidade, né? Nem porque não sabia fazer a questão das artes marciais, é porque realmente não interessava um herói que não fosse branco. Assim, buscando na memória, tem as séries de comédia do SBT que passavam lá, que pra mim são sempre as primeiras lembranças, principalmente por ser a questão da família negra bem-sucedida, que no Brasil verdade. Isso demora muito, né, para ter a família bem-sucedida, aqui é sempre o coadjuvante, e lá a família realmente é uma coisa muito distante da minha realidade. Maluco no Pedaço, É Pra Tuas Crianças, depois Todo Mundo Odeia Chris, que já é uma coisa mais crítica, uma crítica muito bem feita, assim, na minha opinião. Sim. Tinha o Arnold, né, que tinha aquele cara do mito do Salvador Branco, aquele que salva, né, os irmãos da pobreza, vem morar comigo. Agora, lembrando, assim, desenho era pior ainda. Desenho, eu só lembro do Super Choque. O Mário falou do Pernalonga, eu não lembrava, mas tem várias questões racistas no Pernalonga, quando ele vai lá nas tribos, que é todo mundo os lábios pronunciados, né, dos negros. Sim. Não lembrava disso. Eu adorava Pernalonga, vou ter que revisitar. Não lembrava real. Assim, tentando lembrar assim, acho que não tem praticamente ninguém. Ainda mais na época, hoje em dia a gente tem mais canal, mais opção, é mais fácil. Antigamente era só TV aberta. Aí tinha os Trapalhões, como o Sum, né? Também não é a representatividade esperada. Não é. Não pela falta de talento dele, nunca. Não é por isso, mas pelo texto mesmo dos Trapalhões. Inclusive, eu vou fazer até um parênteses. Tem muita gente que defende, muita gente que fica passando pano para essa falta de representatividade, sobre humor politicamente incorreto, e aí citam os Trapalhões. O Mussum é um gênio do humor, mas podiam chamar ele de negão, podiam chamar ele do que quiser, sei lá, de qualquer coisa assim que viesse na mente, e tava ok, fazia parte do humor.
Você compartilha desse pensamento? O que você acha dos Trapalhões, do humor dos Trapalhões? Ou ele não te afeta em nada? Cara, eu acho que isso é muito conveniente falar agora, né? Na hora que tem o humor mais crítico, que é a graça hoje em dia, é fazer o humor crítico, quem tem a mídia, quem tem a atenção. Então voltar nesse tempo aí que o cara podia fazer N piadas racistas, o Mussum era super humilhado em vários sketches lá dos Trapalhões, mas na época era normalizado. E eu, com certeza, no íntimo dele, ele não era feliz. Por mais que, ainda mais que ele, que eu vi um documentário sobre ele, eu não lembro o nome, vi no Canal Brasil há um tempo, ele era um cara consciente, então com certeza não era confortável para ele estar naquela posição, mas é uma oportunidade para um ator negro naquela época, por mais que ele também fosse sambista. Sim, um ótimo sambista, diga-se de passagem. Pouco falado, né? Que ele também tinha essa veia sambista. É. Mas imagino que a renda dele mesmo, boa, a renda da Globo, vinha de Trapalhões, então ele tinha que suportar, tinha família, tinha tudo. Então, pra mim, é uma coisa bizarríssima, assim, ver o basquete dos Trapalhões hoje em dia é super problemático na questão racial, é macaco, sai daqui, negão, é muito bizarro mesmo. Então, eu acho que não me contempla. Também é aquilo, né? Não é porque tem um negro que você tem que se sentir contemplado, depende de qual é a posição que ele tá fazendo no programa. Exato. Ele ser escada para racismo não é representatividade. Ele tá lá para ser o que o humor brasileiro gosta, né? Gostava até. E Trapalhões ainda tempo. tem a coisa. Só te interrompendo um pouquinho. Tranquilo. Trapalhões ainda tem uma coisa pior, que também tem o Lafon, né? Que era homofobia e racismo no mesmo personagem. Ah, Vera Verão, né? No caso da Praça é Nossa, né? Que era historiador, inclusive, né? Mas o Lafon, ele começou nos Trapalhões, cara. Ah, ele começou nos Trapalhões? Eu também não sabia. Eu descobri agora. Aquele quadro que eles eram soldados, ele estava sempre, o Lafon. Ah, no pincel lá, o sargento... Sim. Que era o careca lá, eu esqueci o nome dele, do ator. O Roberto Guilherme. Isso. O Everton Cariani era ator. Então... E, concordo super com as posições do Cris sobre o Mussum. Apesar que eu adoro Trapalhões até hoje, mas realmente tem umas coisas que a gente não consegue mais assistir, porque não dá. É muito errado. E tem ainda, quando o Lafon começou a participar, cara, aí era o combo completo, né? Era homofobia e também racismo, né? Bem difícil. Você falou do Lafon, rapidinho, desculpa. É que eu lembrei agora dele também. Era um dos poucos negros também na TV e era todo estereotipado. Lembrei na Praça é Nossa. E hoje em dia, que a história é resgatada, que eu fiquei sabendo que ele era um super ator, assim, tinha N talentos, mas nos anos 90 ele era só o afeminado, tipo, não... Todos os outros talentos, ele não podia fazer outro papel e ele era super, super talentoso em outras áreas. E ficou sempre Não, ele preso. dançava, era eu descobri tudo isso depois de velho, não sabia. Né? Ele fez filmes clássicos do Brasil, ele era um ator, e se eu não me engano, ele era professor de história. Ele, tipo, você via, né, como é coadjuvante negro da televisão brasileira, o cara ainda fazia bicos. Ser ator era tipo como se fosse um hobby, né? Mesmo você sendo um protagonista de peso, um grande personagem, querendo ou não, sendo problemático ou não, a Vera Verão é um dos maiores personagens da comédia da televisão brasileira. O cara ainda tinha que se sujeitar a trabalhar arranjar outras formas de viver, porque você não tinha uma renda suficiente, provavelmente porque recebia menos, né, do que os demais integrantes do elenco da Praça é Nossa. É muito triste isso, cara. É muito triste, porque era um baita talento. Mas é isso aí. Inclusive quando o Lafon ia em programas de TV, assim, até tentavam, sabe, uma coisa bem escrota, falava pra ele dar uma segurada na onda. Teve até um caso, se eu não me engano, que ele ia participar no programa junto com o padre Marcelo Rossi, e parece que o padre Marcelo Rossi não quis participar junto com ele, sabe? É uns negócios bem escroto assim, cara. Tem esse papo, que foi por causa disso que ele passou tão mal que ele veio a falecer, né? Ele morreu do coração, né? Ele ficou tão bolado, ficou com a pressão alta, todo descompensado por causa do padre Marcelo
dando showzinho por causa disso. E parece que ele veio a falecer em virtude disso mesmo. Mas pelo fato dele ser afeminado, no caso, tipo, eu não vou endossar esse tipo de discurso gay, sendo eu um homem de Deus, tipo isso? Eu acho que foi assim. Também porque o Gugu, né? O Gugu era aquela merda. Gugu é churume. Não, Gugu é churume. Era um filho da puta do cacete. Mas então, o Gugu fazia ele ir de Vera Verão, né? Ele não ia de lá com roupa de civil normal. Ia com um vestido, maquiado, caralho a quatro. Todo mundo de boa, de roupa normal, ele de vestido. Pra quê? Pra explorar o cara. Porra, ali ele não tava atuando, ali ele era ele. Não tem cabimento um negócio desse. Cara, e tinha também, eu lembrei agora também de um personagem icônico, negro, assim, é o Canarinho, vocês lembram do Canarinho também? Lembro do cara do orelhão, sim. Do orelhão, e era também super estereotipado também, aquela coisa da malandragem, sabe? É sempre assim, né? Pelo menos na década de 90, né? E antes, sempre era. Mas a gente esqueceu de falar, de citar um grande nome que rompeu isso, né, no cenário brasileiro, que foi o Grande Otelo. Com certeza. Que foi um dos grandes nomes, tanto do cinema quanto da televisão. Ele fez grandes obras-primas, tipo Macunaíma. Ele participou de vários programas de televisão. Ele era da Atlântida também, da produtora Atlântida. Fazia filme com Oscarito, fazia filme com o Mazzaropi, enfim. Digamos assim, nos limites, né, do que a gente sabe, do que é certo ou não. Claro que tinha um ou outro personagem que era vítima de racismo lá, fazia parte do contexto do filme, mas o Grande Otelo era um grande nome. Eu acho que veio até antes do Mussum, enfim, é um nome que poucas pessoas se lembram, assim. A gente se lembra mais porque a gente gosta de televisão, mas se você perguntar pro grande público, quem é Grande Otelo? Todo mundo lembra do Mussum. Agora, do Grande Otelo, meio que entrou pro esquecimento, assim, né? Sim, eu acho que hoje em dia, quando tá tendo, mas também a mesma coisa do Jorge Lafon, né, tem esse resgate do todo o legado da história, mas nos anos 90, assim, quando eu cresci, ele era, tipo, a imagem do Grande Otelo que parecia era de um palhaço, assim, um cara que só fazia humor, todos os outros talentos dele, não que fazia humor seja uma coisa menor, muito pelo contrário, tem vários comediantes geniais, mas toda a luta dele, tudo que ele enfrentou era muito, na TV passava como se fosse entre aspas, um ator normal, tipo um palhaço, não todas as barreiras que ele quebrou. Tanto ele, Zezé Mota, Ruth de Souza. Exatamente. São aqueles atores desde os primórdios, que eles estão militando na TV por espaço, desde os primórdios da TV mesmo, né? Milton Gonçalves, Antônio... Sim. Você citou Antônio Pitanga? Não vi se você citou. Não citei Antônio também, Pitanga. Temos grandes nomes aí, mesmo numa época em que eles eram colocados para escanteio. A gente tem grandes nomes da teledramaturgia, do cinema, da comédia, né? Essa pequena representatividade. Parecia que tinha, antigamente, principalmente nas novelas, tinha o negro necessário, né? E eu não posso dizer que é uma coisa que há 10 anos atrás ainda era assim, né? Sempre tinha um Lázaro Ramos. Pronto, Lázaro Ramos é o negro necessário da Rede Globo. Ele é o homem e a Thaís Araújo é a mulher. Pronto, a gente não precisa de mais atores negros. Já tem 2, já tá bom o suficiente. Mas isso não representa os 60%, 70% da população negra do Brasil, né? Dois atores para representar em todo o elenco da Rede Globo. Isso é ridículo. Só agora, e olhe lá, mesmo hoje em dia você vê nas novelas o elenco é majoritariamente branco, né? Nas novelas, você não precisa nem para Hollywood. Pelo menos os Estados Unidos, 10% da população é negra. Aqui no Brasil é mais da metade. É ainda mais gritante, né? Essa questão. Concordo, realmente. E tem, isso que você falou é verdade. Tinha até uma piada antigamente, né? Vai ter um negro, com certeza vai ser o Lázaro Ramos ou Thaís Araújo e acabou. Não tem pai, não tem mãe, não tem filho, é um personagem solto, ele tá ali. Não tem outro negro na novela, tipo, não tem. Ou então ele casa com uma branca, uma coisa assim. Nunca tem um núcleo. E quando tem ele estereotipado ali, uns personagens que o Lázaro Ramos fez, que era o típico do malandro, não lembro a novela que era o Foguinho.
Ah, E ele tinha um bigode louro, que tava de só Sim. o Trambique. Era a flor do a cor do pecado, não é? Ih, não Que tinha lembro, o- confesso Acho que que é eu a não cor do lembro. pecado, ele é o Foguinho, tinha o Reinaldo Giannichini na novela, também tinha a própria Thais Araújo nessa Isso. Uhum. Então ele tinha muito tempo, e já indo aí agora para adolescência, né, 2007, Uhum. continuava com pouca representação positiva. Em adolescência também não tinha, então isso é 2007, 2008, as coisas não evoluíram muito nos anos 2000 de início. Uhum. Começou, mas realmente bem recente mesmo. Agora que também tem outras formas de mídia, que você não depende tanto. Claro que você ter o recurso de uma Rede Globo, do Grupo Globo, é muito melhor. Mas você consegue fazer uma série, chamar a atenção hoje em dia com a internet e o YouTube, que a pessoa que, se ela fosse depender da Globo, da SBT para aparecer, ela não ia ter chance nunca. Então a pessoa começa no meio independente e é puxado para as grandes emissoras, para os grandes filmes. Eu acho que a internet democratizou muito e ajudou, acelerou talvez esse processo de descoberta de talentos de representatividade negra mesmo, que acabou forçando a grande mídia a abrir um pouco de espaço. Ainda é pouco hoje em dia, É mas comparado pouquíssimo. com os anos 90, parece que é um boom. E eu acho que a gente já tá meio que se encaminhando pro final, mas eu não podia deixar de citar o Big Brother, né? Não sei se você tá acompanhando o Big Brother. Aí Pelo menos se eu não quisesse estar, eu estaria, né? Que a rede social é só isso. Mas eu acompanho sim. Você tem lá um elenco formado metade negro, metade branco. É uma raridade, assim, ainda mais se tratando de Rede Globo. Só que aí você também tem o outro lado da militância, né? A militância meio equivocada. O que você tá achando da Lumena? Eu não sei se você acompanha, você sabe quem é a Lumena, mas você tem acompanhado, você tem muita gente, assim, muitos pensadores e gente, historiadores, enfim, que estão falando mal dela, muitos militantes que estão falando que ela está fazendo um desserviço à causa negra. Você concorda com isso ou você acha que não, ela tá pegando leve? Porque a sociedade pede isso. A sociedade... Deixa eu só complementar a sua pergunta, Carlos, para aproveitar o Cris responde tudo de uma vez. Eu também, é uma questão que eu tenho muito comigo, eu vejo uma parcela de gente que tá criticando o pessoal, que nem a Lumena, a Carol Conká e tudo mais, e eu vejo um povo falando que é errado criticar eles, porque o negro não tem que criticar negro, mas aí é que eu quero a opinião do Cris. Você acha que existe essa passada... É cabível essa passada de pano? Tipo, a pessoa tá fazendo um monte de merda, mas por a pessoa ser negra, ela não pode criticar a outra? O que você acha a respeito disso? Então, eu acompanho sim, e eu acho que o comportamento dela é totalmente um desserviço, sinceramente. Não querendo crucificar uma pessoa, botar no paredão, mal dizendo, né, mas o jeito que ela faz, ela utiliza pautas muito sérias, ela individualiza muito pautas muito sérias. Então ela pega questões raciais, discussões que são sim importantes, só que ela só usa ela em benefício próprio. Então a questão, se ela quisesse uma questão de movimento negro, de fazer uma união, ela não compactuaria com a humilhação do rapaz que saiu, o Lucas. Exatamente. Ali é o momento de ser militante. Ali seria militância, abraçar ele, olha só. Rolou uma hipocrisia, né, ali, né? Totalmente, você falou a palavra certa, eu tava pensando, não tava conseguindo expressar. Eu tô achando a militância dela muito hipócrita e muito conveniente. Pra ela se defender, tipo, eu sou incriticável porque eu sou negro e vocês estão sendo racistas comigo, o que é um desserviço, porque militância não é isso. Até é uma questão que se clama muito na militância, que é a humanização das pessoas negras. Então, essa humanização, você tem que admitir que tem pessoas negras que são problemáticas, que erram, que tudo. Não é demonizar todas, mas também não beatificar. Isso é humanizar. E eu acho que tanto ela quanto a Carol, estão fazendo muito isso, de se defender dos ataques que elas merecem, porque elas são, sim, pessoas que não estão sabendo conviver com a casa,
elas pegam isso, a militância e usam de escudo. Tipo, você não pode me criticar porque eu sou negra, vocês estão sendo racistas. E aí dá margem, por exemplo, para Tami Miranda fazer esse espetáculo que ela está se promover do racismo reverso, que vai processar. E toda uma discussão que é de longo prazo, toda uma discussão que a gente está lutando, está debatendo, vou colocar como marco ali a instituição das cotas, então, desde 2002, tudo isso, a gente sempre bate nesses assuntos de novo, de racismo reverso, e são coisas que já podem ser superadas, não tem? E ela dá munição com esse comportamento, porque ela ali está se colocando praticamente como uma representante da militância toda. Militância toda que já não é unificada, tem várias vertentes, mas ela gosta desse papel, ela quer ser o rosto da militância, só que ela está fazendo de serviço, para mim. Eu tinha lido um artigo, foi uma autora negra, inclusive, que ela defende a Carol Conká e a Lumena, e é um ponto de vista muito interessante, porque é a questão da autodefesa. Ela é uma pessoa que provavelmente sofreu muito com essa questão racial. A Lumena é de Salvador, que é a capital mais negra do Brasil, acho que 90% da população é negra, e a Carol Conká é de Curitiba, já é o outro oposto, né? Majoritariamente branca. Mas são pessoas que sofreram na pele, e aí eles têm essa casca grossa, então meio que essa autora desse artigo, ela meio que defende a posição delas. Não que ela defende essa militância, mas esse sangue nos olhos, assim. Você entende isso de algum modo ou não? Eu entendo, assim, realmente. No início, quando não estava tão pesado já toda essa questão, eu pensava que era muito isso da defesa, ela deve ter entrado pilhada, porque eles não sabem quem está lá dentro inicialmente, né? Imagino que nunca saiba. Então ela deve ter imaginado que seria aquela coisa de sempre, 2, 3 negros, vou lá, não vou deixar ninguém ser artista comigo, vou ensinar a questão da militância para o grande público, só que ela não está sabendo lidar. Eu acho que ela foi com esse pensamento, sim, não de lacrar, não usando esse termo lacrar, mas acho que ela foi pensamento de defesa, assim, tipo, não vão se criar comigo, não vou deixar, vou ensinar o que é racismo, ou vou ensinar o povo o que é a questão racial, ensinar, tipo, não ensinar entendendo como é muito mais inteligente, mas dar o debate da militância para o grande público. Só que ela perdeu a linha, ela não está sabendo colocar. Eu concordo com essa autora, realmente, quando a gente convive muito no ambiente, que ela convive, faz mestrado, então o ambiente acadêmico é totalmente branco. Quanto mais alto, mais branco, mais elitizado. Você diz a Lumena, que ela é psicóloga, né? Tal. Isso, ela faz mestrado aqui numa faculdade federal. Não lembro se é federal ou estadual aqui do Rio. Ela faz no Rio? Ela é baiana, mas eu não sabia que ela fazia no Rio. Isso, ela faz. Ela falou, no início ela falou que estava no Rio há 2 anos e veio para o mestrado. Aí imagino que ela, para impor a opinião dela nesse mestrado, ela tenha que ter essa fala mais firme. Então acho que já realmente, concordo com a autora, que ela já é defensiva naturalmente. Porém, lá dentro, eu também quer falar de fora é mais fácil, não sei como é que é a visão lá dentro. Mas ela tá assim, pra mim ela tá usando pautas sérias para defender ela e quem ela gosta, e quando ela não gosta, já não tanto, não só falando da questão racial, da própria questão dela ser LGBT, e quando o rapaz é verdade, teve aquele beijo com outro homem, ela não deu nenhum apoio, falou que ele tava querendo aparecer. Então, tipo, ela não tá acertando nem na militância negra, nem na questão de, não que eu possa falar sobre isso, mas imagino que tem que ter uma coisa de acolhimento com uma pessoa que ele não sabia o que tava fazendo ali, foi na onda, tava sendo tão massacrado que quem deu um apoio pra ele se apaixonou, que deu atração, só isso. Exatamente. Cara, isso que o Cris falou ali, que não sabe como é lá dentro, levanta uma coisa que eu tava pensando esses dias. Antes que eu me esqueça, só deixa eu fazer um adendo, imitando meu querido Mário. Racismo inverso é a cabeça da minha giromba, pra começar. E, cara, eu tô vendo, assim como todos nós, eu acho que é uma unanimidade aqui, a gente tá torcendo pra Carol Conká, Lumena, Projota, todo mundo sair. Não dormi, tô só ouvindo o papo de vocês aqui, que tá da hora. Eu já passo a bola pra você, Marião. Cara, eu acho que realmente eles estão errados na forma que eles estão jogando lá dentro.
Porém, eu acredito que esse julgamento nosso tenha que ficar restrito ao que eles estão fazendo lá. O cara saiu da casa, ele já vai sair com aquele peso nas costas de ter uma rejeição de mais de 90% do Brasil todo. Então eu acho que não precisa ficar esse massacre em cima das pessoas, tá ligado? A não ser que eles têm rabo preso aqui fora, como, por exemplo, falaram que o Nego Di tem um histórico de piadas homofóbicas e tudo mais, e por isso ele tem que responder. Super escroto ele. Sim, mas o que eu penso é assim, como a gente pode afirmar que se a gente estivesse lá dentro também, com várias pessoas diferentes, com 1,5 milhão em jogo, se a gente também não ia ter comportamento escroto? Porque a gente não é aqui, como o Mário costuma dizer, a gente não é o alecrim dourado. Então, não, cara... Ninguém é alecrim. Vamos ver os erros da pessoa enquanto eles estão lá. Eles saíram porque, por exemplo, estão ameaçando de morte a mulher do Projota, cara. Que culpa ela tem nessa história? Ameaçaram a mãe do Nego Di também, a mãe do Nego Di. Sabe? Então serve pra gerar esse debate, só que saiu aqui fora, deixa os caras seguir a vida deles, velho. A Carol Conká provavelmente ela vai perder muitos fãs, assim como já perdeu. O Nego Di perdeu muitos fãs, o Projota vai perder. Inclusive eu vi uma frase muito foda de um fã do Projota, em que ele falou assim, o Projota precisa escutar Projota, porque ele tá fazendo tudo errado do que as letras que ele prega, velho. Agora, na questão da militância, não sou capaz de botar um A em cima do que o Cris disse, é exatamente isso. É um desserviço, é muita gente que corre pelo direito dos negros, das mulheres, vai ter o trampo severamente atrasado por causa desses equivocados, certo? E isso, como consequência, pode ser um palco para bolsominions e direitistas crescerem em cima. Certo? Tá. Quando os caras têm palco, os caras ficam lá de mimimi, discutindo sobre pronome neutro, não falam. E não falam o que eles precisam falar. E o Projota também não posso falar nada. O cara tá indo completamente ao contrário do que o hip hop prega, cara. Sem contar que... Oi. Desculpa, sem contar que o Projota ele tem uma posição arrogante, né, cara? Ele é assim, tudo que ele tinha de periferia, de povo, de empatia, como prega as músicas dele. Eu não conheço o Projota a fundo, eu conheço uma ou outra música, mas não sou fã da obra dele, então eu não tenho como falar, mas ele é muito arrogante, ele muito elitista, digamos assim. Vocês viram essa semana? Vacilão, cara. A questão da xepa lá, eu não vou na xepa porque eu vou comer feijão, arroz. Porra, bicho. Você não vai passar fome, velho. Você tá no programa de TV, vou te dar do bom e do melhor. Você comeu ancho lá na quebrada, de onde você veio? Para, se liga, velho. Tá louco. Cara, sabe outra coisa que eu queria perguntar pra vocês? Essa, inclusive pro Cris, se ele acha certo isso. É essa coisa da mídia querer que as pessoas aqui de fora venham a público expor opinião. Por exemplo, torraram o saco do Mano Brown pra ele falar a respeito do comportamento do Projota lá dentro. Você acha que o cara realmente ele tem que dar o parecer dele do que tá acontecendo, ou ele pode se manter alheio? Eu acho que não é a mesma coisa de ameaçar a família de quem tá aqui fora, gente. A atitude tá sendo feita lá dentro. Quem tá externo, ninguém obrigou a pessoa a ser vacilona, como o Mário disse. Não tem por que cobrar, acho que não tem motivo. Que a imprensa quer que a pessoa fale mal para botar uma manchete lá, tipo, Mano Brown critica Projota, vacilão no jogo. Ele quer vender, né? Quer o bait lá, o like, chama atenção. E isso chama atenção, né? A pessoa vai correndo ver. Mas eu acho que não tem a ver. Não faria isso. Concordo, cara. Só reforça o comportamento dele, né? Só vai ficar tipo... O Brown não responde pelos negros, o Brown não responde pelo hip hop, cara. Cada um faz o que quiser. É tipo o porta-voz, né? Elegeram ele como porta-voz do movimento negro. Não, cara. Se você teve sua chance, você jogou forte, você foi um vacilão, elitista, filho da puta, pague pelas consequências, cara. Concordo. Essa família não tem tanto quanto ameaçar a família aqui fora, não tem nada a ver. Mas saiu do jogo, morreu ali, cara.
Você Concordo. pode zoar, você pode falar bosta em rede social, ok, normal, é do jogo. Mas a partir do ponto que você vai ameaçar a família do cara, pelo amor de Deus, né? Porque você, no mínimo, você rever suas prioridades. É a tal da Eu não sei. hipocrisia, né, mano? É a tal da Com hipocrisia. certeza, total. Você vai defender uma causa tal, e aí você agride uma outra pessoa, tá ligado? Assim, eu sou contra muita coisa do cancelamento, eu sou contra mesmo. Acho que há um exagero, que nem a questão da Carol Conká. Inclusive, eu acho que esse cancelamento da Carol Conká é passageiro, viu? Se ela souber administrar, não cair numa depressão que também vai ser um baque inicial. Mas se ela se deixar levar, ela pode. Ela é artista, ela consegue. Se ela for uma boa artista mesmo, também não conheço as músicas dela, ela pode fazer um álbum que vai engrandecer ela, que vai ser uma redenção para ela. E eu acho que ela pode virar o jogo, sim. Porque, querendo ou não, é um programa de televisão, entendeu? Tudo bem que reflete a personalidade da pessoa fora, mas, cara, eu sou contra o cancelamento. Sou contra acabar com a carreira tanto dela, quanto do Projota, quanto do Nego Di, ou de qualquer pessoa que esteja... A não ser, claro, que um cara chegue e pregue racismo lá dentro, sabe? Aí é diferente, que é uma coisa criminal. Não, a mulher é doida mesmo. No caso da Carol Conká, ela é doida. Não vale. Eu acho que não merece um cancelamento, porra, de uma obra, de uma vida inteira por conta de um mês de programa. Então, eu sou contra isso. Não sei vocês. É muito fácil chutar quem já tá caído, né? E geralmente, até esse lance dos caras exigirem do Mano Brown um posicionamento. Porque se o cara falar assim, beleza, o Projota tá errado, o que o jornalista vai falar? O Mano Brown não apoia outro preto que tá lá dentro, que tá fazendo a correria e tudo mais. E se for o contrário, a mesma coisa. Ele vai falar, o Mano Brown não quer falar porque não quer se comprometer. Então nunca vai ter um lado certo. Então, depois dessa conversa aí sobre temas polêmicos e necessários, né? A gente vai finalizando aqui o programa. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o Cristiano. Foi da hora. Queria agradecer o Cristiano. Essa não vai ser a última vez que ele vai participar, claro, se ele quiser, né? Se ele não teve trauma de ficar 2h40 falando com a gente, mas a gente quer chamar você aí para integrar nossos amigos aí, os amigos do Panela. E muito obrigado aí por participar. A gente adorou aqui a discussão, bem engrandecedora. Você tem alguma consideração, alguma finalização aí? Pessoal, eu queria agradecer muito a oportunidade. Realmente, como eu falei com vocês antes de começar, tá um pouquinho nervoso, que às vezes eu fico gaguejando, tá com medo de começar a gaguejar, me Falou embananar. super bem. Mas eu senti muita segurança, realmente adorei. Estou muito satisfeito, muito feliz de poder trocar com vocês essa ideia. E realmente, vocês chamando, eu tô super disponível agora. Já passou o nervosismo inicial. Então, queria agradecer a vocês três pelo convite. O Mário, o Everton e o Carlos, foi tudo ótimo. Estou muito feliz, real, de ter trocado essa ideia com vocês. Pena, tomara que um dia role pessoalmente também. Vai rolar, cara. Ou vocês aqui no rolê pelo subúrbio no Rio. Vai rolar, saindo da picadora a gente vai colar. Com certeza. Alô, Bolsonaro, pelo amor de Deus, dá um jeito nisso, Dória, sabe lá, alguém. Adorei, pessoal, muito feliz, obrigado mesmo, hein. A reciprocidade é verdadeira, eu posso dizer por mim. E doutor Everton Cariani e doutor Mário, suas considerações aí. Primeiramente, agradecer ao Cris, que foi super solícito quando eu fui conversar com ele. E já peço desculpas também por... Ele não tinha assistido o filme, para participar do podcast, ele pegou para assistir. Peço desculpas por isso, mas agradeço. Enriqueceu muito a conversa, enriqueceu muito o que a gente sabia sobre o assunto, que a gente já sai sabendo ainda mais. E você está convidado para voltar quando quiser, falar sobre filmes aí, que a gente falou sobre filmes, mas não entramos muito nos filmes que a gente gosta, né? Vamos para um próximo episódio e falar mais sobre isso. Falar de coisa boa, né? Falar de coisa boa também. Exatamente. E agradecer aos meus queridos amigos também, o Mário, o Carlos. Falar para o pessoal continuar acompanhando a gente. Ver a minha página lá, o Farofa de Miolos, que também tem outro podcast lá, o Sessão Fossa.
E muito obrigado, audiência, e até mais. Opa, primeiramente, muito obrigado, Cris. Sua participação foi muito maneira. Adorei ver seus posicionamentos aí sobre os assuntos. Foi muito bacana. Obrigado aos meus dois queridos companheiros aí. E é isso aí. Semana que vem a gente tá aí de novo. Beleza. Então é isso aí. Muito obrigado a todos os nossos amigos, Everton, Cris, Mário. Vamos ficando por aqui no Panela do Satanás Podcast, lembrando vocês que estamos na plataforma do Spotify, estamos no YouTube também, você pode ouvir e nos ver lá pelo YouTube, no canal do Lário Cine. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, deixar seus comentários com sugestões, dicas e críticas, por que não? E é isso aí, muito obrigado, e o papo hoje foi muito legal, muito maneiro, e esse foi o 4º e 5º programa do Panela do Satanás Podcast. Muito obrigado e até mais.